Então, o que é que vamos aqui falar hoje? Vamos falar com uma brasileira. Vamos fazer um debate com uma brasileira que me convidou para debater sobre quociente de inteligência, etnia, etc. Eu vou colocar aqui o post que ela fez para vocês poderem ir lá colocar gosto e segui-la, se quiserem. E ficam também a conhecer a pessoa que vai debater comigo. Ora bem, ela colocou um post em que, de forma um pouco inusitada, publicou uma troca de mensagens que nós tivemos de forma privada. De qualquer forma, não há qualquer problema com isso. Mas eu vou ler estas mensagens para introduzir o debate, antes de convidar a Aracy Bonner para o debate. Ora bem, ela diz o seguinte: compartilho aqui o dia em que Afonso JFG me convidou. Estou aqui só a receber uma mensagem, deixa-me aqui cancelar isto, ok? Afonso JFG me convidou para o debate. Após esta data ele ficou fugindo, até que finalmente ele aceitou depois de eu ter cobrado 6 vezes. Mas disse que só aceitaria se fosse aqui no Spaces. Eu queria também no Instagram e YouTube. Ok, eu nunca fugi, simplesmente não podia realizar o debate no Instagram nem no YouTube, porque estou suspenso do YouTube e porque no Instagram não tenho propriamente, digamos, um público que esteja interessado nesse tipo de conteúdo. Até poderia experimentar, mas preferia realizar o debate aqui no Twitter. Portanto, nunca fugi ao debate, simplesmente queria realizá-lo aqui no Twitter. Tanto não fugi que fui eu próprio a convidar a Aracy Bonner para debater. Esta senhora é cabo-verdiana e brasileira, portanto, tudo do bom e do melhor. Ela enviou-me uma mensagem a dizer, e passo a ler: oi, tudo bem? Sou mulher e descendente de africanos e vim-te dizer duas coisas. A recompensa do canalha oportunista odiento é o triste karma pessoal e familiar que ele viverá, indubitavelmente. E a segunda coisa, sem dúvidas, o teu QI é bem, com 7 ou 8 E's e 4 ou 5 M's, é bem menor do que o meu. O tempo dirá se estou ou não com a razão. O tempo é implacável e Deus é o Senhor do tempo. Boa semana, português com Z, repetido 6 ou 7 vezes. E eu respondi, convido-te para um debate. E portanto é isso mesmo que vamos fazer aqui hoje. Vamos debater com a Aracy Bonner. A Aracy Bonner, brasileira e cabo-verdiana, aqui em direto no Spaces. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, coloquem gosto e façam desde já retweet. Afonso Gonçalves debate com brasileira Aracy Bonner. Portanto, Aracy, não sei se estás por aí. Eu vou-te já convidar para co-host. Eu vou-te já convidar para co-host para poderes entrar aqui no Spaces. Entretanto, a Aracy sugeriu fazer este debate com algumas regras e eu não só não me importo, como estou totalmente de acordo que assim seja. O debate vai ser em secções de 3, 4 minutos, em que cada pessoa vai ter 3, 4 minutos e depois a outra vai ter outros 3 minutos, vamos dizer 3 minutos, para responder. Portanto, 3 minutos para fazer um determinado argumento e 3 minutos para responder. Aracy, eu já te enviei o convite, não sei se está a dar ou não. Se quiseres, podes enviar mensagem. Entretanto, outras pessoas que estão aqui a solicitar, para já, se calhar não faz muito sentido. Depois, no fim, se quiserem solicitar, podem fazê-lo e falar também, colocar alguma questão ou falar sobre algum assunto. Mas o foco principal deste Spaces vai ser mesmo o debate com a brasileira Aracy Bonner. Vou fazer aqui uma pequena apresentação enquanto a Aracy não entra. A Aracy é empresária da área jurídica e é cabo-brazuca. É livre, culta, poliglota, ama ler, louvar, comer e viajar e vive em Vitória da Conquista, no Brasil. Portanto, este é o perfil da Aracy Bonner. Aracy, bem-vinda. Oi, Olá, Aracy, boa noite. boa noite, você me escuta? Estou a ouvir perfeitamente. Tá bom. Muito boa tarde para os brasileiros, muito boa noite aos portugueses, aos tugas que estão nos escutando. Primeiramente, agradecer ao Afonso por me convidar, preciso só corrigi-lo, foi o Afonso que me fez o convite para o debate. Agradecer a minha filha que está assistindo, a Aradi, e dizer uma breve apresentação. Não fiz de forma nenhuma exigência. O que eu falei ao querido Afonso é que nós
tivéssemos um debate sem interrupções, para que cada um escutasse o outro e assim a gente argumentasse, ou seja, debatesse no campo das ideias. Com relação ao Afonso ter falado que eu postei, ou seja, eu tornei público nossa mensagem privada, é importante aqui eu ressaltar que eu o fiz porque eu sou da área jurídica e eu sabia que não haveria ilicitude, não há ilícito penal nem aqui nem em Portugal, uma vez que inclusive eu sou uma das interlocutoras e eu achei importante colocar porque assim evita manipulações ou coisa que o valha. Então, a partir do momento que o Afonso diz que mulheres e negros têm um QI inferior, eu achei que fosse oportuno que nós tivéssemos uma conversa, mas não fui eu quem desafiou, digamos assim, o Afonso, mas, repito, eu agradeço ao Afonso por me chamar por esse debate. Eu queria dizer para a galera do Brasil, para quem não me conhece, eu sou de Cabo Verde, brasileira naturalizada, empreendo aqui no Brasil, sou da área jurídica. Há pouco tempo logrei êxito para fazer medicina. Minha filha é brasileira naturalizada, estudante da Federal, faz engenharia elétrica, também é de Cabo Verde, mas já passou para medicina, engenharia da computação e engenharia elétrica. Meu marido é brasileiro nato, ele é designer gráfico e também empresário. Quis fazer uma breve apresentação e dizer para o Afonso que a única exigência que eu faria em forma de pedido era que, quando a gente for citar dados, a gente o fizesse com responsabilidade, citando a fonte, uma vez que eu assisti a entrevista no Zunga TV entre o Afonso e a Manuela, eu percebi que o Afonso trazia dados da cabeça, ou dados subjetivos. Eu acho que quando a gente debate coisas sérias, coisas que a sociedade almeja, nós precisamos fazê-lo citando fonte. Que fonte? PSP. Dados do CEF. Ou seja, é a única exigência para a gente não começar a falar nos Estados Unidos, os negros mais ricos cometem mais crimes, dados da minha cabeça, porque aí abre espaço para eu falar. Lá na Europa, os portugueses menores de 14 anos cometem mais crimes que todos os outros europeus. Então, eu só queria que nós tivéssemos que, quando citar dados, nós o fizéssemos com responsabilidade. Ok, Araci, muito bem, combinado. Obrigado também por teres aceitado o convite. Certamente muitas pessoas estão aqui a ouvir também do Brasil. Araci, queres fazer uma breve apresentação? Quem é que tu és? Como é que se pronuncia o teu nome? Um pouco da tua história também, aqui para a nossa audiência. Força. Tá. Na verdade, meu nome é Araci, mas me chamam de Araci. Os brasileiros me chamam de Ara. Eu sou de Cabo Verde, conheço Portugal, a malta aí de Portugal. Eu conheço Portugal, já fui no mínimo umas 5 vezes com visto Schengen. A última vez que eu estive em Portugal foi 2007, 2008, se não me falha a memória. Eu sou uma mulher muito inquieta, ousada e me considero cidadã do mundo, muito embora eu seja brasileira naturalizada também. Eu falo outros idiomas, só tenho uma única filha, sou cristã, mas eu não sou fundamentalista. Sou uma pessoa que acredita muito na colheita, naquilo que a gente colhe, exatamente o nosso plantio. Sou uma pessoa tolerante com qualquer pensamento que não encontre concordância com os meus. Eu sou uma mulher que não se afeta por conta da opinião alheia. Se me chamar de macaca, nariz de chimpa, volta para o teu país, eu tenho eu muito forte, sou muito corajosa e audaciosa, sei quem eu sou, não me deixo afetar por discursos odientos,
por comentários racistas, eu conheço os meus direitos, então eu sei quem eu sou uma mulher também que preza pelos valores da família, uma mulher que acredita que o mundo é livre, que a gente pode sim residir em qualquer território, desde que a gente não viole a legislação nem a fronteira alheia, e uma mulher republicana que acredita nas constituições de cada país, na soberania nacional, e uma mulher que acredita, sim, que é inteligente, culta, preparadíssima, uma mulher que acredita que a gente não pode nunca ter estereótipos sempre é ruim, e que acredita no poder do diálogo. O diálogo é importante e... Ok, muito bem. Parece-me um excelente currículo. E já agora, quantas línguas é que falas, Aracy? Eu falo 5 idiomas e o meu dialeto também. Qual é que é o dialeto? Isso interessa, mas crioulo, de Cabo Verde. Ok. Sabe? Olá, Então, e como é que se pronuncia o teu sobrenome? Aracy Bonner? Isso. Se quiser falar Bonner, doesn't matter. It's up to you. Ok. Muito bem. Então, o que eu sugiro então é, para iniciarmos aqui o debate, eu vou-te dar 4 minutos para intervires e fazes, digamos, um enquadramento daquilo que são as questões, as dúvidas, as discordâncias que tens em relação ao meu pensamento, às minhas ideias, àquilo que eu defendo, e depois, a partir daí, dás-me espaço então para eu defender essas mesmas ideias. Força! Pronto. Eu só queria, se permitires, 30 segundos para não contabilizar nos 4 minutos, para eu falar uma coisinha rapidinho. Força. Sem problema. Dizer que uma coisa que eu admiro em ti, apesar do campo onde a gente irá discordar, é que o jovem hoje precisa se interessar por política. Não importa se ele está no campo da esquerda, da direita, da extrema esquerda, do centro, da extrema direita. Eu acho que é importante que o jovem seja politizado. Eu esqueci de falar, sou formada em política. É importante que o jovem entenda o que é a política, onde isso interfere na sua vida e na sua geração. Dito isso, eu, na verdade, muito sinceramente, como eu te falei, esse debate é principalmente para a gente desmistificar essa questão de que preto é inculto, desinformado ou que tem um QI menor do que um branco. Então, não tem muitas coisas que eu quero que você me fale, porque eu pesquisei sobre Reconquista e eu vi que, na verdade, Reconquista não tem um site, Reconquista não tem um escopo de o que se pretende. A gente sabe, quando eu falo a gente que não é contaminado por ideologias, a gente vê que Reconquista é basicamente com todo respeito, abro aspas aqui, uma seita política que visa, claro, ganhar dinheiro e enganar os já enganados, às vezes até de boa fé, porque o cerne da questão do Reconquista é reimigração, algo que não existe em nenhum país do mundo, mas que a Reconquista, os reconquistadores, tentam trazer à baila. Só que mesmo tentando se desvincular da extrema direita e da supremacia branca, os reconquistenses não dizem para os seus adoradores de que, na verdade, se baseia essa ideia de subção do povo originário, se baseia no livro do escritor francês Renaud Camus, que ele fala que o livro Le Grand Remplacement. Le Grand Remplacement, que é nada mais, nada menos do que a grande substituição. E esse livro é basicamente sobre supremacistas brancos. Inclusive, eu aproveito também o ensejo para os muitos supremacistas da Reconquista que usam a expressão paneleiro. Eu que já fui em Portugal várias vezes, eu sei que é uma expressão inadequada para se dirigir à comunidade gay,
o ídolo de vocês, já que a Reconquista é baseado nesse livro, a menos que não saibam e não saibam que não sabem, o Renault, ele é um homossexual, ou seja, um paneleiro. Vocês idolatram as ideias de um paneleiro em que vocês trazem isso à baila para tentar dizer que há uma substituição, que na verdade não Ok, existe, até Araci, porque então já esgotaste o tempo mais ou menos, mas eu vou-te dar mais algum tempo só para centralizares aquilo que seria o principal ponto, se calhar, em relação à questão do quociente de inteligência, eu posso pegar por aí, mas então resume um pouco o teu argumento e qual é que é a tua principal oposição ou a tua principal na discordância em relação às minhas ideias. Na verdade, é isso que eu quero que você entenda. Eu não sou entrevistadora, eu não vim aqui te fazer pergunta. Eu quero que a gente debata. Você é inteligente, você pega o que eu te falei e retruque dentro do que eu falei. Porque eu sei muito bem o teu modus operandi. Eu assisti tua entrevista com o Emanuel, eu já sei como é que você age. Então, eu não vim aqui para fazer perguntas que você, obviamente, já treinou para tentar me dar um baile, entre aspas. Então, eu já me coloquei, você responde da maneira que você acha adequada. Eu não quero nem um minuto a mais para Ok, perfeito. centralizar absolutamente Ok, nada. então, perfeito. Ora bem, primeiro em relação à questão do quociente de inteligência, e já agora vamos aqui então só estabelecer algumas regras. Também eu não interrompi a Araci, portanto também não me vais interromper. Em relação ao quociente de inteligência, se o teu argumento é que é falso dizer que os africanos têm um quociente de inteligência mais reduzido do que os europeus, até com o teu currículo e considerando que és uma, digamos, uma mulher da ciência com vários cursos, várias formações, licenciada, até em área jurídica, empresária, portanto és uma pessoa com conhecimento científico. Portanto, seria de estranhar que uma pessoa com este tipo de credenciais recusasse e negasse a ciência mais básica. Isso seria ser uma autêntica negacionista da ciência, e a ciência do quociente de inteligência, que é a métrica que mede, portanto, a inteligência dos indivíduos, mais comumente aceita, essa mesma métrica diz, de forma consensual, em toda a literatura, em todos os estudos, produzidos com métodos diferentes, com formas portanto, de análise diferentes, todos os estudos dizem que os africanos têm, efetivamente, um quociente de inteligência reduzidíssimo e muito mais reduzido do que os europeus. E, portanto, sim, os pretos, que são os africanos, se têm um quociente de inteligência muito mais reduzido do que os europeus, então acho que isso significa, literalmente, que são muito menos inteligentes do que os europeus. Isto é um facto científico, é inegável, e, portanto, nenhuma pessoa com credenciais científicas, com estudos, com formação superior, vai negar a ciência básica. Portanto, aqui acaba por nem ser um ponto de debate em que eu acabo por nem conseguir formular um argumento lógico, porque apenas constato a realidade. Eu não fiz a realidade, eu não construí a realidade, eu apenas constato a realidade. Podemos gostar, podemos não gostar, mas a realidade é uma. Os países africanos, todos eles, têm um quociente de inteligência de média à volta dos 72, 74, 75, 76, e os países europeus têm um quociente de inteligência à volta dos 90 e picos. Portugal, por exemplo, 95, Inglaterra 100, Espanha e França 98, Itália 102. Portanto, é um facto, está estudado, existem aliás vários estudos que mais recentes, menos recentes, que corroboram esse mesmo facto. Richard Lynn em 2002, 2006 e 2010, Meisenberg em 2010, Rushton and Jensen em 2005, Rinderman em 2007. Portanto, diferentes estudos, diferentes estudiosos chegaram todos à mesma conclusão. É um facto, não vale a pena estar a debater, não vale a pena estar a argumentar, é simplesmente a realidade. Os africanos têm um quociente de inteligência mais reduzido do que os europeus. Portanto, isto aqui acaba por nem ser sujeito a debate, é simplesmente a constatar a realidade. Quem quiser aceitar a realidade, aceita. Quem não quiser, então que não se queixe de ser visto como um lunático que vive no mundo da lua em vez de viver no mundo da realidade. A realidade é esta. Os africanos têm um quociente de inteligência muito mais reduzido que os europeus. Depois, o facto de supostamente a teoria, que não é nenhuma teoria, mas a ideia da grande substituição ser decorrente do Renault Camus, e o facto do Renault Camus ser homossexual
e sugerir-se que está aí alguma incongruência por nós sermos contra a normalização da homossexualidade, aceitarmos uma tese de um homossexual, isso não faz sentido algum, porque uma pessoa pode ser homossexual, até pode ser assassino, ou psicopata, ou pedófilo, isso não faz com que essa pessoa, independentemente da moralidade inerente ao seu estilo de vida, com que essa pessoa esteja necessariamente errada em todas as análises que faz daquilo que é o mundo que a rodeia. Portanto, o Renaud Camus, pelo facto de ser homossexual, isso em nada reduz da legitimidade da sua asserção e da sua análise da realidade, que é que existe uma clara substituição populacional na Europa. Essa substituição populacional não se verifica nos outros continentes, nem em África, nem na Ásia, nem na América do Sul, verifica-se única e exclusivamente nos países ocidentais, nos países europeus, nos países de raiz branca, nos países brancos. Só se verifica aí. E, portanto, é outro facto. Mas mesmo que, independentemente de... Eu posso fazê-lo a seguir, independentemente de provarmos ou não que a substituição populacional é um facto, apenas gostaria de dizer que, porque Renaud Camus é homossexual, isso não faz com que o que ele diga... Sim, vou só terminar. Isso não faz com que o que ele diz é errado. Da mesma forma que já existiram portanto, pessoas que foram Afonso, homossexuais assim ou fica outras coisas difícil. e que Não, fizeram, não, não, e que assim fizeram fica atos difícil. e que Não, fizeram assim atos não. moralmente, só para concluir, e que fizeram atos moralmente condenáveis, e o facto de fazerem atos moralmente condenáveis não faz com que estejam errados em tudo aquilo que dizem. Isso seria ridículo. Portanto, uma coisa não leva à outra. Uma pessoa pode fazer coisas erradas e ainda assim estar correta nas análises e nas opiniões e nos estudos que leva a cabo. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pronto, em relação à grande substituição, é isso. Não, peraí, não. E em relação ao quociente de Assim não dá. inteligência, Não, era Afonso, o que disse desculpa, anteriormente. Mas força, pode falar. Mas Não, pode assim falar. você... Não, Ué, pode falar. tá. Eu passo a Ó, palavra. eu vou te falar uma coisa aqui, eu vou falar uma vez só. Não, mas eu passo a palavra. Podes falar agora. Podes falar, Tá, força. não, peraí. Eu falei os 4 minutos, não aceitei nem um minuto a mais para que não abrisse nenhum tipo de brecha para nada. Eu acho que se você for falar uns minutos a mais, você poderia me pedir. Não é justo que eu responda em 4 e você responda em 8. Pelo Ok, eu amor vou de colocar Deus, agora aqui o vamos. cronómetro. Eu não tinha aqui o cronómetro, até porque sem Eu moderador também não vai ser tinha, difícil. mas Então eu, vou eu, colocar eu fiz aqui o atenção. cronómetro. Eu vou colocar aqui o cronómetro e agora vou tomar atenção a partir de agora. Pronto, Mas força. Podes responder, força. pronto. É assim, primeiro de tudo, você está sendo contraditório, porque se supostamente o fato da pessoa ser uma coisa ou cometer um crime não significa que ela esteja errada em tudo, então isso pressupõe-se dizer que não é porque o imigrante está aí, eventualmente tenha cometido um crime, que todos os imigrantes cometem crimes. Mas no que você falou no início, que eu vou por partes, e quero inclusive te dizer que eu não sei se você me silenciou aí, eu não escutei os 3 minutos que você falou, eu não escutei absolutamente nada, eu escutei só no início, aí eu vou te falar. É o seguinte, quando você me traz ciência, eu não sou negacionista e eu te trago ciência também. Aí você não citou os estudos, eu quero que você cite, também eu vou te citar estudos aqui. Mas antes que a gente vá para um campo de diz que me diz e comece a manipular o que foi dito, em nenhum momento eu falei que os pretos são mais inteligentes do que os brancos ou que são menos inteligentes, nada disso, ou que o caído preto é melhor do que o branco. O que eu te falei é que eu, como mulher preta, eu poderia te dizer que o teu QI não é maior que o meu. Então, o que está se discutindo aqui é meu QI e teu QI. Nós não estamos discutindo aqui ciência, porque eu posso pegar uma mulher branca com QI menor que uma mulher preta, e aleatoriamente também eu posso pegar uma mulher preta com QI menor do que um homem branco ou uma mulher branca. Então, reitero aqui, nosso debate tem a ver com o QI de nós dois. O teu QI, eu inclusive repito, eu te garanto que o teu QI não é superior ao meu, eu te garanto. E vou mais além. O fato de você dizer que eu sou uma mulher com habilitações literárias, né, por outras palavras, isso que você disse, é importante eu te dizer que eu continuo sendo uma mulher preta
que não imigrou em Portugal porque não viu nenhum tipo de atratividade, nada de atrativo para mim em Portugal, eu não imigraria para Portugal, por isso que eu não estou aí todas as vezes que eu fui. Eu fui enquanto turista com os vistos Schengen, como eu citei anteriormente, já fui imigrante nos Estados Unidos por um ano e alguma coisa, entrei pela porta da frente e assim saí e vim para o Brasil. Hoje eu resido aqui com a minha família e eu te garanto que não teve nada a ver com eu sou preta, eu sou imigrante, porque é isso que você tem que entender. As habilitações literárias não fazem ninguém mais culto. A gente, o que nos faz mais cultos, mais inteligentes, são os conhecimentos empíricos e a nossa capacidade de entender com elas. Então, não sou negacionista, não trago aqui nenhum tipo de generalizações. Eu acho que toda generalização, toda unanimidade, ela é burra e hipócrita. Então, não vem aqui discutir QI da raça, da população branca com a população negra. Eu vim aqui para a gente debater nosso QI, between us, ok? Ok, mas tu no início disseste que aquilo que não concordavas comigo era o facto de eu defender que os africanos têm um quociente de inteligência menor do que os europeus. Portanto, Sim. é que não existe muita razão, sinceramente, para debater se o meu quociente de inteligência é maior ou menor do que o teu, porque isso não é muito interessante. O teu até pode ser Então, saia da maior, live. quer dizer, isso não é muito interessante para o debate. O que interessa é debater no geral, em relação à sociedade, em relação às diferentes etnias, e não o teu em Vamos. relação ao meu. Mas diz-me uma coisa, então, o que é que tens a dizer? Achas que o quociente de inteligência dos africanos é mais pequeno ou maior do que o dos europeus? Afonso, vamos seguir esse assunto. Já falei, já dei minha opinião, você já deu a sua. Vamos seguir para outros assuntos para a gente debater outros assuntos: remigração, repatriação, lei portuguesa sobre imigração, Mas espera, criminalidade qual é que é a tua imigrante. Vamos, opinião em vamos. relação ao quociente de inteligência dos africanos comparado com os europeus? Qual é Tá. que é a tua perspectiva nesse Você está assunto? você tá me perguntando minha opinião pessoal, não é? Só para deixar Não, claro para a tua você. perspectiva, a tua leitura desse assunto. Pronto. Eu concordo contigo de que é, o pessoal, digamos assim, o povo caucasiano, historicamente, por ter tido mais privilégios, mais oportunidades, por ter inclusive saqueado e colonizado os povos negros, saem em vantagens em termos de muita coisa. Para te dar um exemplo Então, prático, fazendo. só para perceber o teu argumento. Basicamente porque os europeus, Eu digamos... não terminei nem o meu argumento. Não, mas só para perceber a base do argumento. Tá. Basicamente porque os europeus oprimiram os africanos, historicamente, ao longo dos séculos, significa que, ou seja, isso fez com que os africanos não tivessem tanta possibilidade de desenvolver um quociente de inteligência tão elevado, é isso? Não, isso é a sua inteligência limitada que te faz inferir isso. O que eu estava tentando concluir é, inclusive falando que eu vou fazer uma analogia, por exemplo, uma família negra ou branca, em que uma mãe tenha mais privilégios em termos de informação, eu não coloco aqui dinheiro como privilégio, não coloco a situação financeira. Uma mãe que eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa no momento, Afonso, é que eu tenho milhões na conta, mas eu trouxe minha filha para cá, ela não é imigrante, minha sobrinha está no último ano de medicina, por quê? Porque são ou fazem parte integrante de uma família que conhece os meios, que conhece os caminhos. Eu conheço muitos brancos, inclusive portugueses aqui no Brasil, que são incultos, desinformados e trabalham na obra. Então, o que eu quero te dizer é que a oportunidade que um povo tem, ou que uma família tem, vai sim não determinar as oportunidades que terá na vida, mas sim interferir. Então, quando eu mostro lá no passado, eu te trago a história, porque um povo que não conhece sua história, indubitavelmente está condenado a repeti-la. E como eu conheço a história, eu estou tentando te falar assim, olha,
Por conta disso, acaba que branco acaba tendo mais privilégios, sim, e mais acessos. Inclusive, eu Então, ok, concordo. ok, mas repara, tu no início do teu argumento disseste que historicamente os brancos oprimiram os africanos e que os impediram de ter oportunidades de desenvolver Imprimiram e um quociente saquearam. de inteligência. Imprimiram e saquearam, ok. Mas repara, então se a lógica e se o argumento para os africanos terem um quociente de inteligência mais reduzido que os europeus é o facto dos europeus terem oprimido os africanos, os judeus askenazis também foram historicamente oprimidos pelos europeus e mesmo assim têm um quociente de inteligência em média de 113, que é maior do que o dos próprios europeus. Ou seja, esse argumento de que foi a opressão histórica ao longo de séculos que fez com que os africanos tivessem um quociente de inteligência menor, não se aplica, porque se aplicasse, então também se aplicaria aos judeus, que foram também historicamente oprimidos, com razão, ok, mas foram historicamente oprimidos e têm um quociente de inteligência maior, muito maior que os africanos e ainda assim ligeiramente maior que os europeus. Portanto, o argumento simplesmente não se aplica, é falso, é uma falácia. Tá, eu te deixei falar, né? Repito, você infere isso por conta do teu entendimento limitado. Eu não falei isso. O que eu falei, eu vou repetir, quem sabe eu consiga te ajudar a chegar lá. Eu não falei que o motivo é exatamente esse, tanto que eu te dei exemplo de, por exemplo, minha filha estuda aqui no Brasil, numa sala cheia de brancos, por exemplo, ela é a melhor aluna, ela é preta. O que eu estou tentando te dizer é que há uma questão histórica e não dá para comparar, mesmo sendo que a gente sabe que os judeus sofreram, sim, dizimação, né, genocídio é o nome, em Ok, ok, eu comparativo, percebo. Mas não, repara, se os peraí, africanos, mas repara nisto, repara nisto. por gentileza, Sim, ok, eu não não me importo que concluas, ok, mas também vamos nos abster de fazer críticas em relação e ofensas pessoais. Já disseste duas vezes que eu sou ignorante e que tenho uma visão limitada. Portanto, vou-te reforçar que é o que não eu é esse o acho, é a âmbito minha do debate. opinião. Portanto, quando foges Pode para o me ad chamar de hominem e foges ignorante, para o amigo. ataque pessoal, significa que não tens argumentos. Portanto, eu também não te estou a atacar a ti pessoalmente. Aliás, estou a falar de forma bastante respeitosa, não te estou a atacar Tá pessoalmente, bom, não te estou tá a bom, ofender a tua inteligência. Portanto, não vais fazer isso também em relação à minha. tá bom, Continua. vamos lá. Vamos lá. Quando você chama a minha descendência de burra, eu não me senti ofendida. Então, não leve por pressão. Você que precisa ter sabedoria, discernimento para separar ataque pessoal de contexto. No contexto, você não está entendendo o que eu falei. Poderia ser você, João, minha filha. Eu ia achar que está com entendimento limitado. Sim, mas Se disseste que você não se tens ofendeu, entendimento eu limitado. peço Ok, mas desculpa, mas eu não tive independentemente ofensas. disso, vamos nos focar no debate, independentemente disso. Tá, Repara deixa eu numa só coisa. continuar que você me interrompeu. Se Não dá para historicamente, falar. repara nisto, se historicamente os Não, não, africanos foram peraí, oprimidos. Afonso, deixa eu continuar, é só Então, concluir. responde só a esta pergunta. Porquê é que quando os europeus chegaram à África para colonizar e oprimir os africanos, porquê é que antes de nós lá chegarmos, antes de nós vos oprimirmos, antes de nós vos colonizarmos, porquê é que vocês não eram inteligentes e não tinham sociedades desenvolvidas? Antes de nós vos oprimirmos. Responde só a isto. Pronto. Afonso, é esse tipo de debate que eu acho infantiloide, eu acho burro, eu estou achando até que eu errei em ter aceitado esse debate. Eu sabia que havia uma limitação aí, mas pelo amor de Deus, olha o que você está me perguntando. Eu não sou antropóloga, eu não estudo essa área. Você está me trazendo uma. Deixa eu só terminar, tá? Você quer que eu te justifique? É a mesma coisa que eu pedi para a descendência de Hitler justificar genocídio, pelo amor de Deus, mas eu vou te dar minha opinião ainda assim. O que eu acho que para mim me incomoda, eu tenho um incômodo enquanto mulher negra africana, é por isso que eu sou guerreira, audaciosa, inteligente, e me emociona falar isso, porque eu sempre falo, o medo foi que fez com que meu povo, minha descendência tivesse sido subjugado. Porque quem não conhece sua história, não tem acessos, não tem entendimento, não tem informação, é fácil de ser enganado. Mas vocês não Inclusive, conhecem a vossa só história porque para não existem historiadores africanos. Não existem historiadores africanos. Porque é que vocês não escrevem a vossa própria história? concluir, eu estou É que repara, concluindo porque é tão irónico que até a própria história dos africanos é escrita por historiadores europeus. É que vocês não têm
têm história, nem têm nada para escrever em relação à vossa própria história. Como é que poderiam conhecer a vossa história se não têm história nenhuma? Eu vou te responder isso e depois eu vou concluir. Porque os brancos têm por hábito usurpar dos negros. Foi Mas por isso é isso. uma prova de Não ser é, não é. É inteligente. para eu Então, responder ou não? É para eu responder ou não, mas garoto? eu já percebi o teu argumento. Tu estás a dizer que Não, você basicamente não tem que perceber, os você tem que europeus escutar o controlaram os argumento. africanos e oprimiram os africanos. Mas Não, não foi isso que eu falei. repara, se os africanos foram oprimidos pelos europeus, se os africanos foram oprimidos pelos europeus, significa que os europeus são mais inteligentes, porque se não fossem mais inteligentes, não tinham conseguido oprimir os africanos. Pronto, eu posso concluir, Afonso? Ok. Bom, seguindo, repito, eu fico indignada exatamente por conta disso. Porque a coragem, a falta da coragem está atrelado à insegurança, ao medo, aquilo que engessa a inteligência. Inclusive, qualquer ser humano, quando está ou estiver numa situação de medo, a sua inteligência limita. Aquele que sabe dominar, aquele que tem domínio próprio e sabe dominar os seus medos, ele consegue muito mais além. Ok, mas estamos a fugir do âmbito do debate. Repara, Arácio, estás a fugir do âmbito do debate. Estás a falar de medo, estás a falar de história, estamos a fugir do âmbito do debate. O que eu quero perceber é porque é que os africanos têm um quociente de inteligência mais reduzido em relação aos europeus? Porquê? Consegues explicar o porquê? Afonso, de verdade, não leve para o pessoal. Não estou a levar para o pessoal, só que estás a fugir do âmbito do debate. Repara, estás a falar de medo, o nosso povo teve medo, não temos história. Estás a fugir do âmbito do debate. Vamos falar sobre a inteligência dos africanos em comparação com os europeus. Portanto, o facto é que nós já definimos que os africanos, já falaste durante muito tempo, portanto eu agora vou falar. O facto é que nós já definimos que os africanos têm um quociente de inteligência mais reduzido que os europeus. Todos os estudos comprovam isso, todos os estudos de medidas de quocientes de inteligência comprovam isso. E depois dizem-me, mas isso é porque os europeus, historicamente, oprimiram os africanos. Eu respondo com duas coisas. Primeiro, quando nós oprimimos, ou quando começámos a oprimir os africanos, o histórico dos africanos era muito, muito inferior, até incomparável a nível de desenvolvimento civilizacional com o nosso histórico. Ou seja, mesmo quando nós começámos a oprimir o povo africano, na colonização, se nesse momento vocês não tinham nada para contar, nem sequer tinham desenvolvido a roda, já nós tínhamos civilizações super desenvolvidas e super sofisticadas, com milhares de anos, e vocês ainda não tinham desenvolvido a roda, então isso prova que, mesmo sem a nossa interferência, mesmo sem a nossa colonização, mesmo sem a nossa suposta opressão, vocês eram incapazes, insuficientes e pouco sofisticados e pouco inteligentes, porque não desenvolveram sociedade nenhuma. Mas repara, mesmo que fosse a razão do vosso atraso histórico, a razão do vosso atraso civilizacional fosse a nossa opressão e o nosso domínio, o nosso controle, a nossa colonização, isso era mais uma prova de que nós somos mais capazes, mais inteligentes, mais competentes. Porque se nós vos colonizarmos a vocês e não vocês a colonizarem-nos a nós, isso significa que nós somos mais sofisticados, mais desenvolvidos, porque conseguimos dominar-vos, conseguimos controlar-vos, conseguimos colonizar-vos. E não o contrário, o que significa que nós também somos mais inteligentes do que vocês, também por esse argumento. Portanto, não existe mesmo muita saída. Eu queria... Agora, não te foques em argumentos pessoais, não te foques em ofensas pessoais, não te foques em falar sobre a história ou sobre o que vocês sentem. Vamos manter um nível. Foca-te em debater os argumentos que eu coloquei. Foca-te naquilo que eu disse e debate os argumentos que eu coloquei, sem andar muito à volta para não perdermos o âmbito do debate. Tá, vamos lá. Primeiro, não é você que me fala que palavras que eu devo usar, que você vai achar adequado ou não no meu debate. Segundo, você é contraditório. Eu te chamei de inteligência limitada, você me ofendeu, escuta, tá? Ofendeu que a gente não é sofisticado, não tem inteligência, foi subjugado, nada disso me afetou. Olha a nossa diferença. Você tem um emocional frágil e usa esse mesmo emocional frágil para trazer o discurso para o lado emocional. Então, vamos lá. Seguindo essa tua lógica idiota, então, no momento, os imigrantes, como estão mais fortes, já que vocês usaram a superinteligência dos brancos para dominar os pretos, agora, então, é possível inferir de que os portugueses, com Z, o que estão com medo é que essa galera que antes era burra, insofisticada, inculta e com quociente inferior, agora, mesmo imigrante, está mais inteligente ao ponto de dominar vocês, porque a teoria de vocês é da substituição. Ora, como um povo tão idiota, tão burro... Mas os imigrantes não nos dominam, os imigrantes não nos dominam.
Os Peraí, imigrantes. Mas controle-se. Horácio, repara no Controle-se, seguinte. controle-se. Mostra o Repara, teu que é isso, os melhor. imigrantes não nos dominam. Os imigrantes estão aqui a lavar casas de banho. Tu achas que lavar casas de banho e limpar o chão é dominar, por acaso? Só para Pronto, perceber. terminou. Então, eu não acho, quem acha são vocês que estão falando que eles estão substituindo o povo português. Estão, Então, estão como que o substituindo do povo... ponto de vista demográfico, o que não significa que estejam a dominar Não, civilizacionalmente. Estão a eu vi tua substituir do ponto de entrevista vista com o demográfico Emanuel, eu porque vi. têm, Não, não vi, simplesmente não. porque Eu têm vi o que mais você filhos. falou. Repara Não, nisso. você falou que A estão população usurpando a própria portuguesa cultura. tem aumentado, a população em Portugal tem aumentado nos últimos 3 anos apenas devido ao aumento de imigrantes. Ou seja, a população só tem aumentado devido ao aumento do número de imigrantes e o número de portugueses tem diminuído todos os anos. Se esta tendência se mantiver, progressivo, não é amanhã, não é daqui a uma semana, nem daqui a um mês, mas eventualmente em 5, Não vi, 6, 10, você 15 falou na anos entrevista vão 50 haver anos, mais você falou na pessoas de entrevista, eu origem vi. estrangeira do que pessoas portuguesas em Portugal. Se tu tens um povo que há 20 anos era 99% dos ocupantes deste país, ou 98%, e daqui a 20 anos vai ser 50% ou 55%, como é que podes olhar para estes dados e achar que não existe aqui nenhuma substituição populacional e que isto é muito normal? Não, eu ainda nem cheguei lá sobre o que eu penso sobre essa substituição. Eu estou te trazendo o teu argumento como espelho. Eu estou te falando como um povo tão culto, com QI tão elevado como os brancos que subjugaram, saquearam e colonizaram os negros, principalmente no caso o povo português, como que essa galera do português agora está com medo que um bando de negro, inculto, chimpanzé, cara de macaco, As um palavras bando são de... tuas, as palavras são Não, tuas. Eu não vou, tuas, não vou, não vou vocês, corrigir, as palavras vocês são tuas. falaram isso sobre mim, ou esqueceu? Mas Toma repara, Horácio, vergonha. tu estás a dizer que os portugueses Inclusive, estão com medo. Repara, estás a dizer que os portugueses estão com medo. Porquê é que dizes que os portugueses estão com medo? Os portugueses não têm medo. Os portugueses simplesmente foram traídos pelas suas elites. ah, O português médio não tem propriamente nenhuma margem de ação em relação à hum, política de imigração que é seguida pelos nossos como governantes. não? Como não? O português médio não consegue alterar a política da imigração, porque não tem poder legislativo, simplesmente. Ah, O problema é que nós fomos traídos pelas nossas elites, que beneficiam da imigração massiva de formas diferentes, não é esse o âmbito do debate de hoje, mas é este argumento de que, então se os portugueses são tão fortes e tão capazes e colonizaram o mundo e dominaram continentes e conquistaram civilizações, porque é que agora estão a ser dominados e estão a ser invadidos e estão a ser não, substituídos? não falei isso. Não põe palavras na minha boca, Não não, é porque o não. português queira, porque o português não quer ser invadido. É porque as Não, elites não. traíram o interesse do país e têm políticas de imigração que não vão de encontro aos interesses do povo. Já já a Simplesmente. gente chega na política de imigração, que eu já li sobre a política de imigração, a sua atualização agora em junho, já li, daqui a pouco a gente chega lá. Que fique bem claro, eu não falei de forma nenhuma que o imigrante vai substituir o povo português, até porque eu tenho entendimento que imigração não é substituição. Eu quis te mostrar que o medo, ele ingessa tanta inteligência que você, que é um cara carismático, ninguém pode negar, mas está deixando o medo da possível substituição que vocês criaram para poder engajar, engessar a inteligência de vocês. Porque o que eu estou te mostrando é que, já que o preto é tão burro, tão inadequado, tão incompetente, qual que é o medo do povo branco português? No caso, vocês da Reconquista. E, respondendo ao que você falou sobre legislativo, Exatamente, o medo é povo mesmo esse, português... repara, o medo é mesmo esse. O medo é ter em Portugal, o medo é mesmo esse, o medo é ter em Portugal uma quinta coluna de invasores que à mínima expressão do uso da força policial de forma totalmente legítima, lembra-se de protestar atirando fogo às casas, queimando carros, destruindo o património público, Ué, cadê a super sendo inteligência exato. branca? Cadê a super... Porque é que haverias, repara, porque é que se tu queres um país civilizado, um país desenvolvido, porque é que tu haverias de querer mais pessoas que têm este comportamento completamente animalesco, de à Não, mínima coisa peraí. atirar fogo às casas, ser completamente violentos, vandalizar património, destruir carros? Tu é que estás a dizer que nós temos medo de ter estas pessoas, se elas são tão pouco inteligentes, tão pouco desenvolvidas, porque é que temos medo? Não, eu não diria medo, essa não é a expressão correta, mas o receio e aquilo que nós sabemos que pode acontecer é cada vez mais sermos um país de terceiro mundo. Vai aos sítios de Portugal onde há mais imigrantes, onde há mais africanos. Ninguém quer viver nesses sítios. Porquê? Não é porque esses sítios sejam maus do ponto de vista geográfico, ou faça chuva, ou faça sol, ou sejam muito montanhosos. Não é por causa disso, é por causa da população que lá vive. Ninguém quer ir viver para a Cova da Moura. É em Lisboa, é perto do centro de Lisboa. Porquê é que ninguém quer ir para lá viver? Não é porque faz chuva
é porque vivem lá africanos e ninguém quer viver ao lado dos africanos. À mínima coisa atiram fogo, coquetéis Molotov para a cara de motoristas de autocarro, vandalizam tudo e mais alguma coisa, destroem património público, património privado. São completos animais, comportam-se como animais, vivem como animais. Ninguém quer viver ao pé dessas pessoas. Porque é que nós haveríamos de querer trazer mais dessas pessoas para o nosso país, sem benefício algum? Nós não queremos. E sim, eu assumo, nós não queremos ser substituídos. Não queremos nem mais um imigrante em Portugal. É mesmo verdade. Afonso, eu concordo plenamente com você no que tange a imigração, no sentido indiscriminado. A gente não pode trazer qualquer gente para o nosso país, a gente tem que ter regras, inclusive existem essas regras em Portugal. Quando você coloca que não tem o que fazer no legislativo, o legislativo português, ele é majoritariamente branco, inclusive homens e brancos, e a gente consegue sim tudo através da legislação, que inclusive na entrevista você falou que não é sobre Constituição e leis, é o povo que manda, mas depois você mesmo cita legislação e Constituição várias vezes. É que o Manuel, ele, enfim, ele estava emocionado, ele não conseguiu te pegar nas contradições. Não, mas repara, aqui, pera, eu vou concluir, mas você não só para pegar aí, aguenta. porque estás a pegar em vários argumentos. Araci, é o povo que manda. Se as coisas funcionassem corretamente, o Estado e o Poder Legislativo iria representar o interesse do povo. Eu não estou a dizer que é isso que está a acontecer. Aliás, o que está a acontecer é o contrário. O Poder Legislativo ativamente desrespeita o interesse do povo. Os portugueses constantemente, os portugueses e outros europeus, constantemente ao longo de décadas atrás de décadas, em todos os estudos, em todos os inquéritos, em todos os estudos de opinião, disseram sempre, uma maioria avassaladora, disse sempre, 70, 80, 90% às vezes, disse, nós não queremos mais imigrantes, nem legais, nem ilegais. O que é que os governantes fazem? Fazem precisamente o oposto, trazem mais imigrantes. Vão literalmente contra o interesse do povo. Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que os nossos governantes fazem não só algo que nós não queremos, mas algo que é o oposto daquilo que nós queremos? Isto é o que está a acontecer um pouco por toda a Europa. Afonso, como eu ia dizendo, eu concordo com você que a gente não pode ter imigração indiscriminada, até porque pressupõe-se que qualquer país, quando ele recebe imigrante com um nível de habilitações literárias muito aquém daquilo que é esperado, digamos assim, mas a imigração é exatamente isso. E nenhum país vive sem imigração, não existe na história da humanidade reimigração, vocês são pioneiros nisso. Claro que existe, Araci. Existem vários exemplos na história da humanidade de remigração. Existem vários exemplos. Operation Wetback, Araci, repara no seguinte, é que isto é uma falsidade. Estás a dizer que não existem exemplos de remigração e existem variedíssimos exemplos. No século passado, nos Estados Unidos, Operation Wetback, o próprio Reino Unido tem feito isso com o Ruanda. Já houve outros países, os Estados Unidos no século XIX fez isso com os teus primos da Libéria. Portanto, isso já aconteceu. Olha, explica-me só aqui uma coisa. Eu só gostava de perceber isto. Araci. Não, eu não vou te explicar, eu vou debater. Você não vai me pautar, eu não sou Emanuel, não. Você não vai me pautar para você escutar o que você quer. Respeita a minha inteligência, respeita o meu QI. Não, eu respeito o teu QI, Olha, Araci, repara no seguinte. Porquê é que se os portugueses querem menos imigração, quem és tu, que não és portuguesa, para dizer que os portugueses têm de querer mais imigração? Só quer perceber isso. Os portugueses querem menos. E chegas aqui tu e dizes que nós temos de querer mais. Qual é a tua legitimidade para dizer que os portugueses têm de querer mais imigração? Pronto, muito boa pergunta. Eu e você, hoje é a primeira vez que a gente está tendo uma conversa, além de marcar para conversar, para debater, não é verdade? Quando foi que eu defendi alguma coisa em relação à imigração portuguesa? Quando foi? Nós estamos debatendo agora para eu chegar lá no que eu estou querendo dizer e você me interrompe. É esse que é o seu problema. Você arma karma de gato, você cria uma situação para você pegar a pessoa numa contradição comigo. Você não vai fazer isso, ô Afonso. Afonso, eu sou psicopedagoga, Afonso. Enfim, vamos lá. Só para você entender, eu não tenho legitimidade para isso. Eu sou republicana e democrática, eu falei isso para você no início da nossa conversa. Eu não sou a favor da imigração ilegal, da imigração indiscriminada, eu falo direto isso no meu YouTube. Eu acho, sim, que muitos criminosos vão para os países, isso não é só em Portugal, no Brasil, na Espanha, inclusive nos Estados Unidos e no Canadá.
muitos criminosos, inclusive organizações criminosas que traficam gente, que usam rede de prostituições, e isso afeta a nossa sociedade. Eu sou mulher que defende os valores da família, eu sei que nossas crianças e adolescentes têm que ter referências. Então, no momento, eu falei aqui sobre imigração indiscriminada, que você interrompe, que você leva para o pessoal e você não vê os nossos pontos de convergência. Você quer, porque quer que eu divirja com você. O que eu vou divergir com Aróssia, você? eu estou a Eu perceber. divirjo. Então, repara nisto. Eu Deixa-me aqui concordo com fazer você. isto. Eu já estou a perceber o teu argumento. Então, repara nisto. Se os portugueses... Tu és democrática, portanto, defendes que o regime, o Estado, o poder legislativo deve representar os interesses do povo, certo? Da maioria do povo. Isso é que é ser democrática. Então, nesse sentido e nessa perspectiva, se os portugueses, historicamente, querem menos imigração, então nós deveríamos implementar políticas que promovessem menos imigração e não mais, certo? Bom, vamos lá. Só para eu concluir meu raciocínio sobre imigração, então eu concordo com você, e muitas coisas, eu vi sua entrevista, eu entendo que a gente não pode simplesmente abrir indiscriminadamente nossas fronteiras e a gente acolher todo tipo de gente, por mais que sim, a CEF olha o registro criminal e tudo, mas as pessoas acabam achando brechas às vezes porque a fiscalização não é lá tão correta. Como você bem falou na entrevista lá, eu vi você falar, ano passado só deportaram 20 a 30 imigrantes ilegais. O que eu estou te falando, que a gente está discutindo sobre isso agora, e você que está tentando me interpelar para que eu caia em alguma contradição, é o seguinte: a imigração, em qualquer país, ela é necessária. Existem leis, e essas leis, Não é nossos... necessário, isso é falso, isso é mentira, não é necessária. A imigração não é necessária, nunca foi necessária, e se for necessária para suprir algumas falhas no mercado de trabalho, é de forma pontual, de forma excepcional e de forma calculada e medida. Tem que se perceber qual é a necessidade de mão de obra do país, e se não houver essa mão de obra dentro do país, e se não houver a possibilidade de criar essa mão de obra a curto prazo, tem de haver uma imigração super reduzida e sazonal. As pessoas fazem o trabalho e regressam a casa. Não é como fazem os brasileiros que vêm para Portugal com visto turista. O que é que achas? És contra a imigração ilegal? O que é que achas dos brasileiros que vêm para Portugal com visto turista? Eles não são turistas, mas usam esse truque. Exploram o sistema, exploram a política de imigração, usam o truque de vir para Portugal com o visto turista e depois fazem manifestação de interesse e ficam aqui a viver em Portugal. O que é que achas disso? Você vê que eu nunca te interrompo, né? Vamos lá. Com relação à imigração sazonal, nada mais é do que a escravidão moderna, tá? Agora sim, Afonso, quando Pronto, você mais me uma diz, razão para não termos imigração. Nem a tudo sazonal, nem bem, a você sazonal. não deixa. Precisamente Afonso, assim é é, complicado. repara, se é escravidão, mais razão me dás. É que a imigração, seja legal, Afonso, seja deixa eu ilegal, terminar, por seja favor. sazonal, o grosso da imigração que vem para Portugal, o grosso da imigração que vem para Portugal, eu não me preocupo, porque eles, mesmo assim, eles têm melhores condições de vida em Portugal do que nos seus países, mas os imigrantes que vêm para Portugal, mesmo legalmente, mesmo trabalhar, mesmo pessoas forçadas, podem ser as melhores pessoas do mundo, mas mesmo assim vêm viver em situações miseráveis, melhores do que nos seus países de origem, mas situações miseráveis. Portanto, por esse argumento, por essa Certo, lógica, mais razão me dás que certo. temos que ter menos imigração. Tá, vamos lá, só para a gente não misturar as coisas. Imigração sazonal nada mais é do que escravidão moderna. Você que defende países como Estados Unidos, eu vi você falar lá no entrevista Alemanha, não sei o quê, esses países, eles abriram, inclusive Canadá, o Trudeau fez isso, para imigração, só que criaram regras um pouco mais duras do que tem em Portugal. Com relação ao legislativo, quando a gente vota no representante político, o poder é o poder do voto, mas a cobrança é através das manifestações pacíficas e republicanas. Então, se os eleitores não conseguem cobrar e deixam os políticos criarem leis que às vezes discordam, tem que cobrar das leis e não dos imigrantes. Os imigrantes, a mesma coisa que tem imigrante às vezes que pode cometer um ilícito penal, tem imigrante que não comete. E na sua pergunta que você me fez, Claro, eu claro, eu percebo, Arácio. particularmente Mas não nós, acho quando os adequado, imigrantes vêm para Portugal, eu nós não não acho sabemos, compreende? adequado
E tu és psicopedagoga, não é? Tu és psicopedagoga Eu não e acho és também da área adequado, jurídica, sabes isso? Nós, quando trazemos os imigrantes para Portugal, nós não sabemos quem é que vai cometer crimes e quem é que não vai cometer previamente. Repara nisto, em Afonso. 2022, porque agora os dados não contemplam a Eu nacionalidade. não te respondi Mas ainda repara, sobre os em, brasileiros. Você está em vendo como você faz 2022, mas eu já truque? vou falar sobre os Você faz brasileiros. truque. Repara nisto, Então eu vou responder a sua em pergunta. Fala, 2022 fala. os dados da PJ de 2022 dizem que 30% dos detidos foram imigrantes. E as pessoas Eu olham estou para estes com dados e dados dizem aqui, assim: viu? Eu então estou com repara, dados a aqui. maioria dos Uhum. detidos são Vai. portugueses. Se 30% dos Tá, detidos são imigrantes, a maioria dos detidos são portugueses, não é? tá. É a lógica. E as pessoas olham para isto e dizem: estão a ver, afinal, os portugueses cometem mais crimes. Pois, o problema é que em 2022 os portugueses eram 90% da população. Então, se os imigrantes eram 10% da população e 30% dos detidos, estão sobre-representados em 300%. É só 300%, é coisa pouca. Enquanto que os portugueses estão subrepresentados. Eram 90% da população, mas eram apenas 70% dos detidos por crimes. Para não falar que muitos crimes cometidos pelos imigrantes nem sequer são reportados, porque as pessoas sentem que não existe um mecanismo de suporte e de prossecução dos criminosos adequado e que muitas vezes a burocracia dessas mesmas queixas e dessas mesmas, digamos, de reportarem os crimes, a burocracia não justifica que o façam, porque é uma burocracia enorme e as pessoas nem sequer se queixam formalmente desses mesmos crimes. E, portanto, está provado em toda a Europa que os imigrantes cometem mais crime em padrão, em média, em todas as métricas possíveis. Em todos os países cometem mais crime a níveis extraordinários em comparação aos nativos. E como é que nós podemos olhar para isso e dizer assim, mas são só os criminosos, ok? Mas quando as pessoas vêm para Portugal, nós não sabemos se elas vão cometer crimes ou não previamente. Vêm pessoas legais, perfeitamente legais, trabalhar com vistos, tudo e mais alguma coisa, e que muitas vezes são grandes criminosos. Mesmo que não fossem criminosos, nós não os queremos cá. E este acho que é o grande ponto do nosso debate, é que tu estás a dizer Pronto. que Afonso. os africanos devem conhecer a sua própria história, devem valorizar as suas raízes, mas depois parece que Afonso. não consegues perceber que os europeus também devem conhecer a sua própria história e valorizar as o- suas raízes. se conhecessem, não entrariam nessa furada da Reconquista. Mas deixa eu só te falar o seguinte: ainda bem que é um grupo limitado, assim, bem pequeno. Afonso, se todas as vezes que você me fizer uma pergunta, você o fizer para lacrar, eu não dar resposta, você trazer outro para parecer que você fez perguntas e eu não responder, fica um pouco chato para a gente ter esse debate. Deixa eu responder as perguntas que você me fez, pode ser? Eu deixo, mas tens que falar sobre o assunto que estamos a falar, não é sobre outros assuntos. Não, Portanto, é isso que eu devíamos falo ter da mais sua imigração. limitação. Eu Repara toda nisto, vez eu falei nós do temos assunto. 20%, mais de 20%, aliás, de população de origem Afonso, imigrante. deixa eu Tu responder, achas que tá devíamos bom. ter Depois você vem mais com imigrantes ou falácia. menos? É que eu ainda não Depois percebi. você vem. Ó, Repara, Arato, eu ainda não percebi. você. Sim, sim, eu já percebi. Agora diz-me uma coisa: achas que devíamos ter mais imigrantes em Portugal ou menos? Qual é que é a tua opinião? Pronto. Não, primeiro eu vou responder de acordo, tá? Com as perguntas que você me fez. Eu não estou nem anotando aqui. Por isso que eu queria vídeo, para a gente olhar um no olho do outro, para a gente poder todo mundo fazer nossas análises comportamentais. Mas você falou que não preferiu o Então, olha, áudio. eu faço-te um convite para vires a Portugal. Vens a Portugal só viajar, só turismo, ok? Não ficas a viver em Portugal. Vens a Portugal só turismo, de viagem, e vamos ao Zuga TV e fazemos um debate olhos nos olhos. Eu convido-te Inclusive, oficialmente. eu ia te fazer esse convite. Provavelmente esse ano não, mas ano que vem, quando eu for, eu quero te conhecer, porque eu repito, você é um jovem engajado, carismático, te falta entendimento e discernimento e não leve para o Essa pessoal. parte de Mas deixa, conhecer, essa deixa eu parte do responder, conhecer, deixa eu Arato, responder. essa parte Oi. do conhecer, essa parte do conhecer, eu se calhar já não diria bem nesses termos, mas convido para um debate no Zuga TV, falamos olhos nos olhos, debatemos. Aliás, Pronto, pode olha, até podemos fazer melhor, alugamos uma sala de hotel, alugamos um auditório, enchemos o auditório com 300 pessoas só para ver o debate, ok? Enchemos o estar. auditório com 300 pessoas e fazemos um debate olhos nos olhos. Em relação à parte de conhecer, eu já não colocaria bem nesses termos. Tá, pronto. Força, força. Muito bem. E só te falando, você sabe que eu estou aqui, talvez com uma pessoa só que me conhece, que é minha filha. Eu estou aqui com a maioria dos seus apoiadores, de cabeça erguida, porque eu não temo debate. Debate no argumento. E sigamos. Com relação, você falou do brasileiro, e eu vi que você bate muito no indiano e brasileiro, e não sei o quê, dessa questão de imigração ilegal, recorrente e redundante e tudo. Vamos lá. Eu não sou a favor que ninguém vá para um país ilegal,
Eu já corrigi vários amigos que querem, que foram para Portugal, inclusive foram inadmitidos porque não tinham valor de euro necessário para a subsistência e foi inadmitido. Eu avisei, eu falei, tá vendo? Não era para ter ido. Eu não acho correto que uma pessoa vá com visto e crie manobras para viver naquele país. Eu acho que tem regras, tem legislações. A gente, quando entra na casa dos outros pela porta da frente, sendo a gente negro, mulher, o que for, a gente dá a possibilidade das pessoas nos julgarem. Mas se a gente vai arrombar a porta, a gente não dá possibilidade de ninguém nos julgar. A pessoa vai falar, é um ladrão, é um arrombador de porta e acabou. Então, o que, que eu penso? Infelizmente, o que falta em muitos imigrantes, principalmente no caso do Brasil que vão aí, é instrução, é informação. Inclusive, muitos deles, às vezes, têm muito mais oportunidades aqui no Brasil, mas não sabem e não sabem que não sabem. Vão porque alguém falou, vão porque acham e não têm esse entendimento de que lá ganha em euro. E acabam indo, e pior, acabam indo sem ter habilidades e competências necessárias para que não vão ser só um número no subemprego. Então, eu não sou a favor da imigração ilegal, só que eu também não acho que o imigrante ele tem que ser punido com a... Vou usar a tua palavra, com a... É, como é que você Ok, fala? com remigração, mas então se não és a Com favor da imigração remigração. ilegal, quem imigra Isso. ilegalmente, na tua perspectiva, deveria ter alguma consequência ou não? Assim, na minha perspectiva, como uma pessoa, repito, que obedece à lei, que é republicana, mesmo que a gente não concorde, a gente tem que obedecer. Inclusive, eu vou pedir permissão aqui para você. Eu naturalizei aqui no Brasil, depois de estar aqui, acho que 8, Mas 9 anos. estás a ver, eu fiz-te uma pergunta e Não, tu não estás a responder. A minha pergunta é, não, ok, és contra a imigração ilegal. Tens eu alguma sou, eu consequência que sou, deveria ser implementada para as pessoas que têm imigrado ilegalmente para Portugal? mas eu estou te respondendo, como eu sou brasileira naturalizada, pressupõe que há algum tempo eu fiquei aqui imigrante. Então, eu estou tentando te dizer o que eu penso, Sim, mas obviamente, responde dando. diretamente. Repara, responde diretamente, não vale a pena dar muito à Mas volta da minha questão. vida é Porque resposta é uma questão concreta. simples. Repara, Arácia, é uma questão simples. Eu estou-te a perguntar, tu és contra a imigração ilegal. E então eu estou-te a Uhum. perguntar se achas que devia ser implementada alguma consequência jurídica para quem imigra ilegalmente. Porque isso seria lógico, mas diz-me a tua perspectiva. Eu vou responder, tá? Se for um monólogo, na próxima você me avisa que eu faço no meu, você faz no seu, tá, Afonso? Porque é complicado, porque eu acho que é isso que é Pois é gostoso complicado, é muito complicado porque não tens argumentos nenhum. Estou-te a fazer uma pergunta Eu não tenho há um minuto, não consegues argumentos. responder. Ah, tá bom. É Deixa só eu por isso que é continuar com a minha complicado. falta de argumento e inteligência limitada, tá? Deixa eu Não, não, eu continuar com a respeito. Calma, calma, Araci, eu respeito o teu QI e respeitando o teu QI, diz-me uma coisa. Ah, Se o viu que a imigrante França vem que é ilegalmente, inteligente? Gostei. se o Você viu imigrante que... vem ilegalmente para Portugal, deveria ter alguma consequência, sim ou não? Só quer perceber, sim ou se não. Pronto, vamos lá. Como republicana, eu acho que a consequência tem que ser o que a lei diz, e não o que cada um acha na sua cabeça. Quando a gente obedece uma Constituição, e nós temos uma Constituição, a gente pode até discordar com aquilo que está lá, mas é aquilo que rege a sociedade, senão vira Babilônia. E dando o meu exemplo, eu fiquei aqui nunca ilegal, nunca indocumentada, para não falar nunca indocumentada, enquanto a gente aguarda receber o documento de residência, a gente acaba ficando indocumentado mesmo não estando ilegal. Eu aguardei até cumprir todas as exigências legais para me naturalizar. Então, eu concordo com você que tem que ter regras, mas a gente não pode utilizar o patriotismo exacerbado, o nacionalismo inadequado para falar que há uma substituição do povo originário, para falar que não precisa de imigração, porque isso é uma falácia, você sabe disso, Não, e não, é verdade, não principalmente, precisamos de imigração. Até considerando que temos perto de 2 milhões de imigrantes em Portugal e muitos estão no ainda desemprego e bem que muitos eu vou estão provar, você nos falou aqui que bancos num do país precisa jardim de a olhar para imigrantes. as miúdas e no telemóvel a tirar fotos às miúdas. Portanto, temos aí muitos imigrantes, aliás, a grande maioria que não está cá a fazer nada. Não está cá a Tá, trabalhar, não está cá a contribuir de forma nenhuma. E os que estão tá, cá a deixa eu trabalhar, te fazer muitos uma deles pergunta, deixa eu estão te a fazer uma contribuir de pergunta, eu forma não te fiz redundante. nenhuma.
O que nós precisávamos era de políticas fiscais mais adequadas que permitissem fixar os jovens portugueses em Portugal para que não houvesse essa falsa necessidade, essa necessidade artificial de trazer Tá, imigrantes para Portugal. Nós não precisamos de mais imigrantes em Portugal. Aliás, precisamos é de menos. Precisamos é de menos. Depois tá. outra questão. Não, Repara aqui agora no eu queria seguinte. te fazer uma pergunta, Que você me és, permite? repara, tu estavas a dizer que, eu permito, mas deixa-me só concluir esta parte. Estavas a dizer Certo. que eras a favor do cumprimento da lei. Ok, és a favor do cumprimento da lei, mas estamos a falar no abstrato, sem falar da lei X ou da lei Y, no abstrato. Achas que, se fosses tu a fazer a lei, por exemplo, se fosses tu legisladora, achas que deveria haver alguma consequência para quem imigra ilegalmente para os países? Sim ou não? E se sim, Tá. qual consequência? Afonso, eu como republicana, eu não posso ser legisladora, porque senão é ditadura. Sim, 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 mas é Quando, a tua não, opinião. não, Estou a perguntar a não. tua opinião. Nós estamos a falar aqui de opiniões. Não estamos a Mas falar aí, aqui então, mas eu de estou respondendo. absolutos Você prós e falou se eu contras. fosse legisladora, eu estou te falando. É porque às Sim, vezes exato, você exato. não sabe que não sabe como que funcionam as coisas. Sim, mas Então, nós fala, estamos a fazer um debate. Tu tens que dar a tua opinião. Não é o que está na lei. Ok, sim. já sabemos qual é a lei. Mas estamos a falar da nossa leitura da lei e da nossa opinião daquilo que é o correto, Então, deixa eu dar a minha opinião. Estou independentemente da falando lei. da minha opinião. A minha opinião é a seguinte: se eu não sou ditadora, se eu sou legislador, pressupõe que eu preciso dos meus pares para a gente aprovar uma lei que seja o que beneficie da maneira mais adequada. Na minha opinião, se chega aquela lei lá para eu dar minha votação, que agora é o ponto que eu queria, como que eu votava? Eu acho o seguinte. Eu acho que a gente tem que ter regras duras no sentido de pessoas que vêm, principalmente de maneira ilegal. Eu acho que pessoas que vão ilegal não mereciam, na minha opinião. Eu sei que muita gente espera por eu ser preta, não sei o que eu fale diferente. Não merecem de forma nenhuma ter o seu pedido, nem, só se viessem de um país que necessitasse de refúgio ou asilo. Salvo essas duas circunstâncias, eu acho que não tem e nem merecem ter seu pedido avaliado porque já cometeram crime para entrar naquele território. Mas quem entrou com visto, eu acho que aí, o que você falou lá no debate com o Emanuel, acho que aí valeria cada caso. Aí valeria entender, porque às vezes a pessoa, por exemplo, foi emigrar, foi com visto de turista, mas levou um valor considerável. Eu conheço casos desses, viu, Afonso? Só que falta instrução. Não é culpa do governo português instruir imigrante, eu concordo com você, nem estou querendo dizer isso, mas a gente não pode colocar no mesmo balaio. Então, hoje tem legislação, não dá para a gente ser canalha e falar que não tem. A gente pode falar que talvez cobrar mais fiscalização. Aí eu concordo com você nesse ponto. Talvez a gente tenha que cobrar do quê? Do executivo e do judiciário. Porque o legislativo já fez a sua parte, o legislador já fez a sua parte. E a população tem que cobrar dessa forma. E não cobrar querendo fazer motins como a Reconquista, com todo respeito, que é um motim preconceituoso, nacionalista, que a intenção pode ter a priori parece ser bobo, mas que cria polarização tóxica de nós contra eles. E eu te digo mais, Porquê é que nós, utilizas o termo não, só para nacionalista como uma concluir, e crítica? eu te digo mais, Porquê é que Estado utilizas o termo Islâmico, nacionalista Estado como uma crítica? Islâmico Araci, cooptou muita. Não, eu Araci, vou concluir. Se Araci, você, eu vou concluir, não, eu vou concluir, tô, eu vou concluir, tô, eu vou tô, concluir, eu vou concluir. Araci, tô, Para de tô. fingir. Olha, Araci, porquê é que utilizas nacionalismo como uma crítica? Porquê é que nacionalismo é mau? Só para concluir, eu já te falo. Por isso que o Estado Islâmico surgiu, porque se esse ódio que vocês estão colocando nos imigrantes, os imigrantes começar a direcionar para vocês, vai ter uma mini guerra civil, porque Exato, aí exato. Esse é bomba. Então, precisamente, vocês estão nós não propagando precisamos, repara, isso. nós não precisamos de pessoas em Portugal que, caso não gostem das nossas políticas em relação a eles, vão criar uma guerra civil contra nós. Nós não precisamos de Não, é invasores o ódio que eu e de estou uma quinta falando, coluna não em de Portugal. tupa. É Afonso, exatamente você é esse o ponto. ilimitado, você é Mas repara, eu queria ilimitado. perceber aqui uma coisa. Eu acho que você tem a descendência dos negros que você chama de burro. Você é ilimitado, você Ok, é.
Eu sou limitado? Ok, sem problema. Agora Você? diz-me uma coisa. Porquê é que utilizas nacionalismo como uma crítica? Só para perceber. Porquê é que para ti Peraí, nacionalismo é não, uma não, eu crítica? vou responder as suas perguntas sobre os dados que Ah, então, mas você assim não é um fez. debate, assim não é um debate, se não respondes às minhas perguntas, mas pronto, não há problema. Querias-me fazer uma Não, eu vou pergunta há, responder. há pouco, Afonso, você me fez a pergunta sobre o aumento da criminalidade. Você até trouxe há dados pouco da Polícia disseste que querias fazer Judiciária. uma Eu pergunta, tenho aqui o faz lá dado uma do pergunta. PSP para te dar. Araci, Ah, Araci, boa olha, noite, Araci, Araci, estás em linha? olha, Olha, olha. faz-me lá uma pergunta, querias-me fazer uma pergunta? Faz lá uma pergunta. Ai, ô Afonso, é complicado desse jeito. Tá, vou fazer uma pergunta. Eu queria te pedir, de verdade, daqui para frente, para a gente, de verdade, não falar para o outro, até porque eu não fiz isso com você. O que que você tem que falar, como você tem que falar. Então, não é você que me fala como que eu vou falar, o que que eu tenho que responder. Você só discorda ou concorda. Pode ser? Aí você usa os seus argumentos, tá bom? Então, mas Graça. acabaste de contradizer, estás a dizer que eu não posso dizer como é que tu falas ou deixas de falar, e ao dizer como é que eu não Isso. posso dizer como é que tu falas ou deixas de falar, estás a fazer Não. precisamente Tá, aquilo que deixa eu disse para não desenhar para fazer. você. Não, Inteligência repara, limitada. estás a Deixa contradizer, eu estás a desenhar. fazer Não, eu precisamente vou te aquilo que disse para não desenhar. fazer. Estás a dizer que eu não Tá, posso limitar o teu discurso e dizer o que é que tu podes dizer ou deixar de dizer, mas ao dizeres isso, estás a fazer exatamente isso, estás a limitar o meu discurso e a dizer o que é que eu posso dizer ou não dizer. Mas vá, tá faz lá bom. a pergunta, Não, então, faz lá a pergunta. não, tá bom, não, vamos lá. A diferença, mas como você é ilimitado, você não sabe, eu vou te desenhar. A diferença é, eu falei para você, para a gente não falar para o outro, ó, você tem que falar desse jeito, falar de outro jeito. Ou seja, a gente pode falar o que quer. Eu só te Olha, falei para Araci, você não dizer isso. está Onde aqui, aconteceu tá aqui isso? um Ah, comentário me no diz, chat me diz. assim. Há uma pessoa aqui no chat que comenta o seguinte, e já agora responder aqui algumas questões que têm sido colocadas no chat. Não, eu não Houve vim aqui uma debater com o pessoa que chat. colocou. Eu vou te Não, não, fazer aqui o perguntas. dono dos Spaces sou eu, portanto eu agora vou falar com as pessoas do chat durante um minuto ou dois. Ah, então Uma das mentira, questões então que foi mentira, colocada aqui então no chat mentira. foi o seguinte: uma das questões que foi colocada aqui no chat foi o seguinte: porque é que eu estou a dar espaço de antena à Araci? Bom, eu não estou a dar espaço de antena à Araci especificamente, eu dou espaço de antena a qualquer pessoa que queira debater comigo, qualquer uma, seja portuguesa, seja de E outro eu país, acho que eles estão achando que você está apanhando, questione. hein, Afonso? Agora Eita! vou só concluir este ponto e depois já falamos. Qualquer pessoa que questione nos comentários ou por mensagem que gostava de debater comigo, pode debater. Portanto, o tempo de antena não é especificamente para alguém, é no geral para qualquer pessoa. Depois gostava de saber o que é que tens a dizer em relação ao comentário que está aqui, Araci. Mas esta brasileira, e estou a ler, mas esta brasileira só sabe falar a gritar. Ela só quer ver o ponto de vista dela e quando não gosta da resposta, insulta. Ela é o ápice de uma pessoa com o quociente de inteligência baixo. O que é que tens a dizer em relação a este comentário? É, Afonso, não esqueça que eu tenho uma pergunta para te falar. Ó, de verdade, o problema de gente que é limitado, que de gente que não consegue entender fora a bolha, é exatamente esse comentário. Como que eu não vou gritar se você me interrompe e não me deixa falar? Então, eu não vim debater aqui com você como uma portuguesa. Eu vim debater com você, Arace. O meu tom de voz é meu, o meu jeito de falar é meu. Eu não estou na casa de vocês. Quem discordar, tá tudo bem. O que eu tenho para dizer é exatamente isso. Diferente de vocês, eu não fico achando ruim esse tipo de, me chamar de QI baixo. Eu sou uma mulher honrada, minha vida é de sucesso. Sou africana, descendente de africano. Minha filha estuda engenharia. E não é alguns vadios que tem aí que estão assistindo que não tem nem vida própria, não, entendeu? Então, essa galera não me ofende com nada que falar. Você está entendendo? Essa galera que não tem vida própria, que não sabe juntar lé mais cré para dar cré, achar que eu estou gritando não muda nada na minha vida. Eu achei também que você está gritando. Então, misóginos, racistas, homofóbicos, xenofóbicos, eu piso neles. Porque eu tenho argumento, eu tenho lucidez, tenho domínio próprio, sou culta, sou preparada. E essa galera fala isso porque sabe que você está apanhando. E eu sabia que você ia apanhar, e você não viu nada ainda. Segura aí que vai vir rojão. Vamos lá. Ok, ok. Então se tens argumentos, dá-me um argumento se porque é que os imigrantes estão sobre-representados na criminalidade em todos os Estados europeus, dá-me uma razão para termos mais Não, imigrantes. esse dado é mentiroso. Onde você tirou esse dado?
Esses dados eu posso partilhar. Se quiseres, eu posso, em 2 minutos, Partilha fazer uma aqui, porque pesquisa e eu estou partilhar. com os dados aqui. Eu estou com dados aqui do portal da estatística Ok, então diz-me uma coisa. O que é que tens a dizer de em 2022 30% dos detidos, acho que era 31 até, serem imigrantes? O que é que tens a dizer em relação a esse dado? Bom, não esqueça que eu vou também te fazer pergunta. Vamos lá. Mas Aquela hora diz-me em você. relação a esse dado em específico, o que é que tens a Pronto. dizer em relação a esse dado? Tá. Para eu te responder esses dados, eu vou só te fazer uma pergunta para poder responder esse dado. É uma Então para me retórica. responderes vais-me fazer uma pergunta. Ok, então faz lá a pergunta, vá. Em 2010, tinha mais ou menos imigrantes em Portugal? Ok, vais dizer que em 2010 tinha menos imigrantes em Portugal, mas tinha mais crime, é isso? Ave Maria! Ok, ok, mas Sério, sabes que as acertou, pessoas hoje em Ricardo, dia não reportam os acertou. crimes. A maioria dos crimes cometidos por imigrantes não são reportados. E mesmo que em 2010 houvesse mais crimes em Portugal, existe um conjunto de outros fatores que podem portanto, falar sobre isso. Repara, e qual é a natureza do crime? Qual é a natureza do crime? Se a legislação mudou, há alguns crimes que antes eram considerados crimes, hoje talvez já não sejam considerados como crimes a nível jurídico, podem ser considerados de outra forma. Eu te falo, Portanto, inclusive, isso, que isso criação. não faz Eu te sentido, falo isso não faz sentido. A verdade é só uma, diferente de a verdade é você, só uma. Na sabe? Europa, em todos os países da Europa, os imigrantes Ah, estão sobre-representados em criminalidade. Eu queria saber qual é que é a tua tá. opinião em relação a isso, porque repara, ok, imagina, é só em Portugal, ok? Se é só em Portugal, não existe nenhum padrão, mas é em Portugal, é em França, é na Alemanha, é na Suíça, é em Espanha, é na Itália, em todos os países europeus existe uma sobre-representação estatística de imigrantes a cometer crimes. Isto é um facto. Os imigrantes cometem mais crime do que os portugueses. O que não significa que de um ano para o outro, se tivermos um número maior de imigrantes do que no ano passado, vamos ter mais crimes do que no ano passado. Não é assim que isso funciona. Em Afonso, eu não sou proporção, os imigrantes desinformada, cometem mais crimes. Em proporção. tá. Eu não sou desinformada igual você, eu fiz pesquisa e olha que foi ontem que você me confirmou, só de ontem para hoje. Vamos lá. Como eu fiz essa analogia, esse comparativo com 2010, é para te falar exatamente que tipo de crime aumentou. A delinquência juvenil, tá? Foi exatamente o tipo de crime que aumentou. Se a gente for seguir a tua lógica, supostamente em 2010, já que está ligado à imigração, eu estou falando da tua lógica, tá? Era para a gente ter exatamente agora mais crimes com relação a 2010. Ou seja, você quer resolver problemas complexos com narrativas racistas e xenofóbicas. É isso que você quer colocar. Porque no momento eu estou querendo Mas dizer repara, isso não que funciona não tem assim. Isso não imigrante que funciona comete assim. crime, não. Nós, Tem nós imigrante que este comete ano, crime. repara nisto, Não tem mas isto português não que funciona comete assim, crime. porque repara, este ano, nós temos de falar em proporção e não no número absoluto, porque Eu este estou ano nós falando de temos mais proporção. imigrantes. Porque repara, se tu falares do número absoluto, ao falares do número absoluto, isso não contempla outros fatores, como a mudança da legislação e outros fatores que simplesmente vão alterando com o Eu passar dos fiz anos. Este todas as ano, análises, nós eu não sou tivemos você. menos Eu não crimes sou este você. ano. Repara, Ah, nós este ano temos mais imigrantes do que o ano passado. Este ano temos mais imigrantes do que o ano passado, mas o ano passado tivemos falei, mais falei com crimes. Porque, relação a repara, 2010, não há finja. alguns crimes não são reportados. Alguns crimes não são reportados. E Outros a crimes culpa? que há 10 anos eram considerados como crimes, hoje já não são considerados como crimes. O que interessa, e é assim que se resolve o problema, é perceber a raiz da criminalidade. E a raiz de muita da criminalidade é o povo, é a etnia, a comunidade que leva a cabo essa mesma criminalidade. Isso é que é importante perceber. E Tá, em vamos proporção, falar em as proporção. comunidades Vamos falar em africanas, proporção. Pronto, indo-oceânicas, os imigrantes cometem mais crime que os portugueses, em proporção. O que é que tens a pronto. dizer em relação ao Não, facto? não, Reparem nisto. peraí, em Então proporção. vá, força lá, diz Tem lá. um vice-cônsul de Portugal no Brasil, ele cometeu crimes, desviou dinheiro. Em proporção, ele coloca o povo português como o povo, digamos assim, que tem inclusive instrução, a galera que a gente pode chamar da elite, que mais crime comete em termos de proporção, porque não há, até agora, na história, nenhum vice-cônsul que fez o que ele fez. Você sabe o nome dele ou você vai pesquisar? O que é que eu te conte? Ou seja, Ok, então o que tu estás a dizer é, nem pelo facto de um português que vive no Brasil ter cometido crime, significa que os portugueses cometem mais crime que os brasileiros, é isso? não, estou usando a tua proporção, porque a gente está falando em termos de proporção. Você não Mas está dá-me os dados falando. então, dá-me os dados. Não Achas é? que os A portugueses cometem proporção mais só crimes quando que te os convém. brasileiros?
Achas que Ah, os portugueses não. cometem mais crimes que os brasileiros no Brasil em Não, proporção? É isso? Afonso, eu estou falando da proporção. Você não está falando em termos de proporção ou eu estou sonhando? Ok, sim, mas qual é a Eu te proporção então que mostrei estás a uma falar então? proporção. Que erro tem nessa proporção que eu te dei? Onde há o erro? Me identifica o erro. Mas qual é a Porque você. proporção? Podes repetir, então repete a proporção. Repete lá então. Ah, não. Você quer tempo para pensar? Não, é que eu não percebi, sinceramente. Não percebi qual é a proporção. Não. Eu falei que o vice-cônsul de Portugal Ah, no sim, Brasil, ok. Sim. que ele desviou dinheiro Ok, mas de o uma vice-cônsul não é uma igreja. proporção, não é? O Como vice... não? Na proporção dos Então, porque o vice-cônsuls que cometeram vice-cônsul crime no quê? é uma pessoa, e isso é uma amostra reduzidíssima. Os vice-cônsuls há Você 7 ou é um 8, não é? completo ignorante, de verdade. Gente, eu Sim, é fico verdade. triste. E Eu é sou ignorante, verdade. eu sou ignorante, Eu e tu é que não fico sabes triste dar por um um único lado, argumento. mas Sim, sim. outro, eu fico feliz que idiotas como Repara, você mas têm espaço para eu é que entender sou mais ignorante. pessoas. Repara, eu é que sou ignorante e tu é que achas que o facto de um vice-cônsul ter cometido crimes representa algum tipo de proporção. Mas eu é que sou ignorante, Não, é mesmo isso. não. Eu só devolvi para você a tua lógica idiota. Você não viu nada. Segura aí que vem mais rojão. Agora tem pergunta. Se Então vá, essa agora vem galera com tiver a pergunta 2. neurônio, tá? É, É com desta, Arthur. Vá. relação. O quê? É desta que faz um argumento. Vá, anda lá. Tá. Quanto é a porcentagem do povo português que é imigrante, não imigrante? Você sabe atualmente? A percentagem do povo português que é imigrante? Isso, e não imigrante. Ou só dos jovens. Se você não saber do total do povo, me fala dos Não, jovens. é uma Você é o percentagem que. elevada. É uma percentagem elevada. Dos jovens há de ser à volta dos 30 a 35%. Boa. Você sabe no total quanto, em números, você saberia dizer, de portugueses emigrantes? À volta de 5 milhões, 4, 5, 6 milhões à volta disso. Menos que isso, mas não vou te dar número para você estudar. Agora eu vou te falar outra coisa. Sim, mas Esses repara, ok, imigrantes, não, eles agora são. vamos falar sobre isso, primeiro. Diz-me uma coisa, Ah, eu não critico a imigração de Espanha, ou de Itália, ou da França, ou da Alemanha para eu Portugal. sei, Portanto, vamos porque está falar na aqui em história deles, termos de eu um sei o que você critério de pensa. justiça, vamos falar aqui em termos de um critério de justiça, e vamos apenas definir que não é igual um português emigrar para a Alemanha ou para a França, e um paquistanês emigrar para Portugal. Eu não me importo que um francês venha viver para Portugal, é o mesmo espaço civilizacional, é a mesma etnia, é a mesma raiz cultural, é provavelmente a mesma religião. Não há problema de franceses imigrarem para Portugal, desde que seja números controlados, não há problema. Os portugueses não vão para o Brasil, nem para o Paquistão, nem para a Índia, nem para a Por Nigéria, quê? nem para o Mali. Nem para o Mali. Afonso, você é desinformado. Tem português imigrando em Moçambique, em Cabo Verde, Mas é um no número Haiti e reduzidíssimo, é no um número Brasil. Não reduzido. importa, Repara, né? Araci, é um número reduzido. A maioria dos imigrantes portugueses estão na Europa. Os imigrantes portugueses que emigram para fora da Europa é porque provavelmente têm ligações históricas, familiares a esses países, ao Brasil, a Moçambique ou a Angola. A grande maioria, a esmagadora maioria dos imigrantes portugueses estão na Holanda, ou na França, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos. E isso não é necessariamente negativo. Eu acho que a circulação, primeiro a circulação no espaço Schengen é legal, e depois a circulação no espaço europeu, a imigração e a imigração no espaço europeu de europeus para outros países europeus é algo que sempre existiu ao longo da história e é normal e que, se forem números controlados, não é necessariamente negativo. O que é negativo Tá bom. é a Eu vou imigração pegar a tua de lógica. pessoas de Pode espaços deixar. civilizacionais Vamos nossa completamente lógica. diferentes e que vivem Pronto, sociedades paralelas e criam sociedades completamente pronto, antagónicas para com a nossa e diferentes pronto, da nossa. Repara nisto, pronto. se amanhã viessem Ah, 50 mil, se amanhã viessem 50 mil alemães para Portugal, não seria ideal, mas não haveria grande prejuízo e grande problema. Se amanhã viessem 50 mil indianos para Portugal, a questão seria muito diferente, ou 50 mil brasileiros. Porquê? Porque a diferença está na etnia, na raiz etnocultural e no pronto. comportamento que Muito decorre bem. daí. Boa, Afonso. É isso que eu queria que você assumisse. Ou seja, a questão de vocês é racista. Vocês são racistas. É isso que Ok? vocês são. Calma, Arassi, calma, Arassi. Ué, Calma. Onde é que está o argumento? Diz o argumento. É que racistas, Afonso, eu não te essa parte interrompi. nós já Peraí. sabemos. Araci, essa parte, racistas, xenófobos, misóginos, antissemitas, essa parte nós já sabemos, não há problema, ok? Agora, Tá, passando essa parte à frente para o tá. argumento. Onde é que eu estou Tá, errado deixa eu em continuar. querer receber Afonso, imigrantes, se recebermos imigrantes do espaço europeu e não africanos incivilizados? Onde é que isso está errado? tá. Pronto, vamos lá. Afonso, você não tem argumento, porque se argumento fosse, na verdade, perder
a cultura de vocês, ser substituído por um povo. Então, você está falando aqui que não tem problema, supostamente, Portugal receber 5 milhões, um exemplo, hipoteticamente, de Eu alemão, disse e os claramente, eu portugueses disse perder. claramente. Não, peraí. Araci, Araci, Ó, garoto, olha, segura, se Araci, segura, eu disse segura, claramente, segura. Araci, eu disse claramente, se for num número controlado, não existe um problema, mas ainda receber imigrantes africanos num número Vamos controlado, no número existe controlado. problema. A diferença está na Eu vou te dar origem o da que você imigração. quer. Porque Eu vou te dar o que você o quer. teu argumento basicamente era que pelo facto dos portugueses emigrarem, nós não temos legitimidade em querer ter Não, regras e não, não, fronteiras e não, leis não, não. sólidas para controlar a imigração. Isso E esse aí argumento é não a galera funciona em cima. Não, porque não, os não, não. portugueses, esse argumento Isso não aí funciona é a porque os galera portugueses, acima da média que esse conversa com você. argumento Eu não estou na não média. funciona Segura, se porque os segura. portugueses. Peraí. Eu estou seguro, eu estou seguro. Eu respeito o Tá, teu QI. Calma que eu respeito o teu QI. Os portugueses boa, emigram boa. para o espaço europeu. Civilizacionalmente é um espaço bastante semelhante, aliás, é o mesmo espaço civilizacional, é a mesma cultura, o povo é bastante Uhum. parecido, a religião, os valores, a forma de Verdade, estar na vida, a forma de olhar para o verdade. mundo é bastante parecida. E eu disse claramente que não Isso. havia problema se essa imigração fosse em números controlados, em números reduzidos. Não Hum. existe problema. Tá, Agora, existe um problema com a imigração de fora do espaço europeu, mesmo que seja em números reduzidos. Portanto, o teu argumento sim, simplesmente é errado, é falacioso. verdade. Vamos lá. E diz-me uma Eu coisa, geralmente. mas deixa-me Não, 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 perguntar-te não, o peraí, seguinte. peraí. Não, 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 porque não, isto é não, não. importante. Araci, isto é muito importante. Houve o seguinte: se os portugueses não emigram para o Paquistão e para a Índia e para o Mali, por que raio é que os portugueses têm de aceitar centenas de milhares de indianos, de paquistanos e de pessoas do Mali a emigrar para Portugal? Só quero perceber o teu argumento, o teu ponto de vista. Tá bem. Antes disso, Pois. Nunca respondes às perguntas, ok? As porque pessoas estão a ouvir. Repara, você não me deixa responder outra e vai responder uma pergunta e vai para outra. Ainda bem que vai estar gravado tudo isso. Exato, Vamos lá. exato. Repara, Araci, eu tenho que, para debatermos, temos que estabelecer um ponto de normalidade no debate, não existe debate. Eu estou-te a fazer perguntas e tu estás a fugir a todas as perguntas que eu Não, te estou a colocar. sério Portanto, responde mesmo? pelo menos a uma pergunta. Tá bom. O seu conceito de fuga é meio abstrato. Vamos lá. Eu discuto muito lúcida, eu disciro nas coisas, mas Sim, sim, essa parte nós já sabemos, essa parte nós já como sabemos. Agora eu você quero gosta perceber de é porque discutir é que se os na portugueses... ilusão, eu vou Para, Araci, discutir na tua Araci, ilusão. silêncio, Se silêncio, Araci, se uma silêncio. pessoa da Araci, Alemanha for Araci, migrar silêncio. outra. Araci, silêncio que eu agora estou a falar. Se os portugueses não emigram para a Índia ou para o Não, não, Paquistão, não, porque é não, que não, os não, 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 não. portugueses Se têm de você não me aceitar deixar falar, que eu os saio. indianos Não, e que não, os não, não. paquistaneses emigrem para Não, Portugal? não, não. Eu vou responder essa pergunta Então e vá, a outra que você responde me lá. fez, tá Responde bom? lá essa pergunta, Segundo, então vá, força. vamos lá. Afonso, vamos para a realidade paralela que você gosta. Vamos colocar exatamente, vamos pôr só 50 mil. Vamos supor se 50 mil alemães forem imigrar em Portugal. O que você colocou aqui, o que está posto por ti, é o seguinte: é que vocês têm os mesmos costumes, a mesma visão do mundo, então não haveria tecnicamente problema dos alemães subjugarem, usurparem a cultura portuguesa, porque na verdade é um povo só. Olha que Não, porque a idiotice, mas não você que está falando. substituição, mas tu estás a ter os conceitos de forma errada, estás a interpretar de forma errada o que eu estou a dizer. A Não, eu não estou substituição interpretando nada, eu estou implica falando o que você disse. a substituição implica a imigração em números descontrolados. O que eu disse era que a imigração do espaço europeu era aceitável desde que fossem números controlados. Se forem números Eu estou controlados, não falando existe dos risco de números substituição. controlados. E Aham, para além de que os europeus que vierem emigrar para Portugal, eles assimilam-se na cultura europeia, na cultura portuguesa e tornam-se parte da cultura portuguesa. Portanto, não existe esse sim. risco de substituição. O que nós vemos com as populações que estamos a aceitar neste momento em Portugal, e como tu disseste, não vamos falar no abstrato, vamos falar no específico. O que nós vemos de Aham, forma específica, não é no abstrato, com as populações que estão a emigrar para Portugal, é que elas não se assimilam. Nós também não queremos que eles se assimilem, mas eles não se assimilam, eles não se tornam parte da nossa cultura. Eles criam culturas, sociedades, vilas, tá. cidades completamente paralelas, completamente à parte, Sim. com uma lei à Aham, parte, com uma forma de viver aham. à parte, e isto é simplesmente inaceitável e isto é uma posição inegociável. Vai ao Pronto. Martim Moniz, quando vieres a Portugal, vai ao Martim Moniz. A tua posição legitima a imigração do Martim Moniz. A tua posição legitima a Cova da Moura. Legitima tudo isto, porque realmente tu achas que a imigração, desde que seja legal, não existe nenhum problema. É, E a imigração legal leva à substituição populacional, porque é uma imigração em números completamente ridículos e extraordinários, e mesmo que fossem números mais reduzidos. Esses números reduzidos vão sempre criar sociedades paralelas, vão sempre criar comunidades completamente
afastadas da nossa, vão reger-se pelas suas próprias normas, vão querer criar as suas próprias leis, vão ter as suas próprias comunidades e nós não queremos isso. Nós queremos ter a nossa comunidade de forma homogénea. E o resto é inaceitável. Afonso, vou tentar responder tudo, não só, viu? Sobre português não vai migrar no Mali, na Índia, eles vão, tá? Mas você não tem os dados porque você é inculto e desinformado. Mas beleza. Ok. Em grandes quantidades, como... do ad hominem, o ad hominem é uma prova e uma afirmação de que não se tem argumentos. Portanto, vamos passar para lá do ad hominem e vamos focar nos argumentos. Fala em relação aos meus argumentos. Onde é que os meus argumentos estão errados? Aí essa pergunta você deveria fazer para os representantes desses imigrantes desse país, ou para exatamente para esses imigrantes que às vezes, até porque na Índia você sabe, né, que Portugal teve uma parte colonizando a Índia, mas você não sabe sem tudo. Exato. E os indianos quiseram que nós saíssemos da Índia, então se quiseram que saíssemos da Índia, meus amigos, então não queiram vir agora para Portugal. É tão simples. Aí você resolve com os indianos. O meu problema aqui com você é de QI. Vamos lá. O problema é de QI. Então repara, o problema é de QI. Eu já provei que os africanos têm um quociente de inteligência mais reduzido que os europeus. Dá para ver nesse debate que eu tenho um quociente bem menor que o seu. Dá para ver, está muito posto, está muito claro. Bem menor, disseste bem menor. Era isso que queria dizer, bem menor do que o meu. Bem menor que o seu, está muito claro aqui. Todo mundo dá para perceber. Ave Maria, eu estou levando um baile. Araci, diz uma coisa. Não, peraí. Não, diz-me uma coisa, diz. Tu és a favor da democracia, sim ou não? Você não é idiota, né, então? Ok, não, mas eu estou a fazer uma pergunta. És a favor da democracia, sim ou não? Acerte. Pronto, acerte okay. Esse também. Então, se és a favor da democracia e estás a dizer que eu tenho um quociente de inteligência muito menor do que o teu, então vamos tentar obter a opinião das pessoas de forma democrática. E vamos ver o que é que as pessoas acham. São 150 pessoas. Calma. Silêncio. Vamos ver o que é que as pessoas acham. Silêncio. Chega de poluição sonora. Quando falares, não grites. Fala baixo. Vamos ouvir o que é que as pessoas têm para dizer. São 150 pessoas. Quem acha que eu tenho um quociente de inteligência maior, escreve 1 no chat. Quem acha que a Araci tem um quociente de inteligência maior, escreve 2. Quociente de inteligência maior. Quem acha que eu tenho um quociente de inteligência maior, escreve 1. Quem acha que é a Araci, escreve 2. Se sou eu, Afonso Gonçalves, escrevam 1. Afonso, isso é infantil. Escrevam que 2. infantil, Se sou eu, escrevam 1. É assim que se mede inteligência, através dos pessoas do chat. Araci, silêncio, que eu agora estou a falar com a audiência. Afonso, você é infantil. Quem acha que eu tenho um quociente de inteligência maior, escrevam 1. Quem acha que a Araci tem um quociente de inteligência maior, escreva 2. Enquanto o pessoal escreve, enquanto o pessoal vota... Só uma coisa, Araci, só uma parte. Vou-te fazer esta parte. Toda a gente que está a ouvir sabe que a única pessoa infantil aqui és tu, que ao longo deste debate a única coisa que conseguiste dizer foi que és psicopedagoga, que tens formação nisto, formação naquilo e que o teu quociente de inteligência é muito maior do que o meu, e fazer-me ataques pessoais e gritar sobre mim, enquanto que eu debati contigo de forma civilizada, com argumentos racionais e não em ad hominem. Portanto, toda a gente que está aqui a ouvir sabe e a única criança... Toda a gente que está a ouvir aqui sabe que é a única criança aqui. É verdade, eu sou muito infantil, é verdade. Vamos lá. Afonso... E, portanto, eu vou agora ver aqui os comentários. Não, eles já votaram em você, tá tudo bem? Ok, toda a gente diz 1. Ok. Portanto, pelo teu princípio democrático, então o povo falou. O povo acha que eu tenho um quociente de inteligência maior. A voz do povo do Afonso é a voz dos portugueses com Z. É verdade. Viva os portugueses com Z! Viva! Viva! E fica aqui provado porque é que o meu estereótipo, outra coisa, isto é importante, fica aqui provado neste debate porque é que o meu estereótipo em relação à mulher brasileira não é um estereótipo baseado numa fantasia ou numa ficção. Não, vamos por debate. É precisa, calma, Araci, calma. É precisa realidade. O meu estereótipo não é nenhuma fantasia, isto é a realidade. Meus amigos, as mulheres brasileiras, principalmente aquelas africanas, de origem africana, são isto, é isto que está aqui à vista. Mas autênticas crianças, você quer a minha opinião sobre homens portugueses igual você? Você quer a minha opinião sobre homens portugueses igual você ou não? Quer? A tua opinião sobre os homens portugueses não vale nada porque quem colonizou... E por que a tua opinião sobre as mulheres brasileiras valeria para mim? Ou idiotasmo bípede?
Que lógica tem? Se a sua não vale, se a minha não vale para tu, por que a tua valeria? Se põe Não, no teu porque lugar. a minha Se é que vale põe no porque eu teu é que lugar. mando. Repara, Araci, Racista, se põe no teu lugar. a minha opinião é que vale porque eu é que mando. Portanto, eu é que mando aqui, Você por isso manda só a no minha quê? opinião é que vale. Nesses idiotas aqui, bando de gente com problema mental que não tem nenhum trabalho próprio e fica aí sendo enganado por um inculto igual você? Ah, Ok, pelo amor de Deus, Araci. me respeita. Ok. Portanto, Senhor o que tu disse estás tudo a dizer é que as falso. pessoas que Eu estão aqui a ouvir são pesquisei um ignorantes, é bando de isso? conta falsa, idiota. Vamos pro debate. Vamos. Você tem que ir superior, vamos lá que você vai se saber lidar. Sim, repara, o que eu estou a dizer é que fica aqui à vista de todos que realmente comprovas o estereótipo em relação às mulheres É brasileiras. verdade. Completamente Boa. barulhenta, Isso. incivilizada, sem quaisquer argumentos, só a falar É por cima, verdade. com ataques pessoais, fica aqui É bastante verdade. comprovado. Fica aqui Durma bastante com esse comprovado. barulho. Mas diz-me uma coisa, Sobre mas isso. porquê é que és tão arrogante e tão Ué, convencida ao eu ponto de sou achares arrogante ou que ao incivilizada? ponto de Escolhe. achares silêncio que eu agora estou a falar, porque é que és tão arrogante e convencida, ao ponto de achares que as pessoas que estão aqui a ouvir são todos os atrasados, sem nada para fazer na vida, como tu disseste, e tu Pronto, és tão bom. capacitada e tão desenvolvida. Porquê é que achas isso? O que é que te levou a ter esse nível de arrogância todo? Pronto, vamos lá. Afonso, é, sobre a questão da imigração dos portugueses, que você falou que não vai para os países da África, que são em minoria, você acha que eles saem do país por que motivo? Já que o português é tão culto, tão inteligente, por que ele iria para Cabo Verde? Porque ele é mais inteligente que um cabo-verdiano? Ou que o povo nativo originário? E se criasse uma lei em todos esses países e deportassem todos esses portugueses para Portugal, vocês não teriam uma crise econômica, não? Afonso, você caiu? Estou. Tá Agora já estou a ouvir. pensando? Não ouvi. Esta parte final não ouvi. Tens de repetir. Que parte final? Até onde que você escutou? Até se os portugueses são tão inteligentes, porque é que têm que ir para Cabo Verde? Acho que era algo desse género, o resto já não ouvi. Isso. Já que o português ele é tão inteligente, e por que que ele vai e não quer conviver com outras culturas, de africano, de gente inculta, de gente barulhenta, de gente inadequada? Por que que ele vai? Não importa que quantidade, vamos supor que vai 500 por ano. Por que que ele vai para esses lugares? E se esses portugueses na diáspora, fora de Portugal, eles forem repatriados, como seria que isso impactaria a Olha, economia de tu Portugal? devias era estar agradecida, aos portugueses que ainda vão para esses países, porque os portugueses que vão para esses países é para ser CEOs de empresas, Ei, é para ser grandes investidores, é para ser desenvolvedores de todo o tipo de tecnologias, todo o tipo de empresas. Olha, infelizmente, a África ainda, alguns países ainda funcionam o mínimo só por causa dos europeus que lá têm a investir, a mandar, a influenciar a cultura ou a influenciar a economia. Portanto, tu devias era estar agradecido aos portugueses que vão entendi. para Angola ou vão para Moçambique, que são grandes investidores, grandes cérebros, Aham, pessoas que inovam, que criam empresas, que dão trabalho, que desenvolvem, que fazem avançar os vossos países, porque a verdade é uma. A verdade é uma. Minha amiga, se aham, não fossem os europeus, se não fossem os portugueses, se não fossem os europeus no geral, a África ainda estaria hoje como estava no século XV, entendi. que era Então, já agora então, como estava no então, por século I que e como você estava não no faz século II. igual? Por que Olha, você diz-me não uma faz coisa, igual? conheces algum inventor africano? Os africanos já inventaram alguma coisa? Porque é que quando nós chegámos à África, vocês ainda nem a roda tinham inventado a roda? Explica-me só isso, que eu Afonso, gostava de perceber, da tua perspectiva. tá, certo. Afonso, você é tão inteligente, eu acho que Oh, ok, seria não um vais curso. responder, ok, pronto, não Mas vais vou te responder. responder, tá vendo? Você não aguenta. Eu acho que você deveria fazer igual esses portugueses super inteligentes e ir lá para a África. Você ganharia muito mais dinheiro, não precisava estar pedindo donativos para esses vassalos do Reconquista. Já que português é muito inteligente e vai para fora para poder ganhar dinheiro, você não está ganhando dinheiro em Portugal, a não ser desses incultos, desses asnos bípedes sectários da Reconquista. Então, você não está sendo tão inteligente para poder ganhar dinheiro. Eu acho que você poderia fazer Primeiro, eles não são incultos nem asnos, e depois a minha são, métrica de sucesso na são, vida não é ganhar são. dinheiro. E mesmo que a E minha eu métrica de concordo com sucesso na você, mas vida, você se que trouxe fizeste uma isso. pergunta, Araci, Você fizeste que uma trouxe pergunta, isso.
Fizeste uma pergunta, agora vou responder. Primeiro, eles não são incultos nem asnos, as pessoas que nos apoiam. Aliás, são pessoas bastante inteligentes e bastante capacitadas. Dá E para depois, ver. a minha métrica de sucesso na vida também não é o dinheiro. De qualquer forma, a maioria dos Mas empresários de você sucesso que em falou. Portugal, a maioria dos empresários de sucesso portugueses, ou investiram em Portugal, ou fizeram as suas carreiras em Portugal, ou em outros países europeus. Como sabemos, os empresários e as pessoas de sucesso financeiro portuguesas que estão na África ou que investem em África existem, mas são uma minoria. E aliás, o argumento aqui não é esse. O argumento aqui é que esses Você que portugueses argumentou que vão para assim. a África, que investem em África, são os grandes responsáveis por haver um resquício de uma sociedade desenvolvida e de uma sociedade civilizada em alguns países africanos. Porque a verdade é uma. Se não fossem os portugueses e outros europeus a investir e a desenvolver a África, vocês hoje ainda estavam como estavam no Tá. século XV. Responda o que eu te E repara perguntei. nisto, e depois tu Responda, dizes-me assim, deixa de blá blá blá. mas nós só não conseguimos desenvolver grandes sociedades porque fomos oprimidos, ou era por causa da Não, geografia, ou por causa do clima. não Mas foi isso que eu repara, falei. Você está os perdido. Isso africanos, tem uma hora que eu hoje falei. em dia, Opa, você está perdido. Toma Araci, agora rumo. estou a concluir o meu argumento, Araci. Os africanos que hoje em dia vivem nos Estados Unidos e em Portugal já nasceram muitos de segunda, terceira e até quarta geração e ainda assim não existem exemplos de africanos de sucesso. Não existem exemplos de africanos que tenham conquistado grandes feitos empresariais ou financeiros. Não existem, nem nos Estados Unidos, é um número reduzido, existem alguns, mas é um número reduzido, nem em Afonso, Portugal, nem nos quem outros tem países. mais sucesso que você, eu te Todos os. garanto. Ok, Minha mas filha tem mais repara, sucesso que esse é o teu você. ponto de vista, não há Não problema, esse é o é? teu ponto de Vamos vista. explanar aqui para Mas você saber se o não. facto, mesmo, repara nisto, mesmo que tu tivesses mais sucesso do que eu, esse não é o assunto do debate, isso é falar de questões individuais Você que e trouxe para o debate, os debates fazem-se no geral. próprio. Eu não trouxe para o debate, eu falei no geral. Os Não. debates fazem-se no geral, falando sobre a generalidade de determinados grupos e não sobre indivíduos. Certamente haverão indivíduos africanos com mais sucesso do que eu. O facto de um africano, o facto de um africano ter mais sucesso financeiro do que um português não significa que na generalidade os africanos tenham mais sucesso do que os portugueses. Exatamente, quem Nós estamos pensa a assim falar é no você geral, que no geral. trouxe essa pauta, ô idiota. Eu concordo. Você está entendendo? Eu não fico discutindo no pessoal, não sei o que, você que leva nesse Isso foi o que campo. fizeste É o debate todo. Isso você. foi o que fizeste o debate todo. Acabaste de me chamar idiota. Portanto, isso foi o que Oh, fizeste o debate todo. Fonte, Eu vamos falei seguir, sempre vamos no geral seguir. e tu falaste sempre no individual. E, portanto, agora vais respeitar que eu vou ouvir as restantes pessoas. Não tens mais nada para dizer, nada para acrescentar. Agora vão ser Já as pessoas acabou a o debate? Já acabou? Agora vamos ficar para as pessoas colocarem questões. Estou aqui a colocar algumas pessoas. Acho que, sinceramente, não existe muito mais debate. Temos aqui o Alck Mizta. Ok? Alck Mizta. Boa tarde, Afonso.